Fala, galera! Estamos aqui no terceiro episódio do podcast Acelera Jurídico. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui com o Natan, meu host, meu amigo, que veio aí direto de BH, só para prestigiar a gente aqui. E tenho duas maravilhosas participando aqui comigo. O tema do podcast hoje é empreendendo na advocacia. E por isso eu trouxe essas duas empreendedoras aqui para falar dessa construção que elas vêm gerindo nessa advocacia delas para dividir essa trilha aí com a gente aqui. Então, eu tenho Ellen Cristine, que saiu de uma lavanderia para ter hoje o escritório que ela tem, a estrutura de gestão que ela tem. E tenho a nossa querida Tatiane Alves, que é uma empreendedora nata aí na advocacia, pelo menos 20 aninhos aí na advocacia já, e elas têm uma experiência muito boa para passar aqui a respeito desse tema de empreender na advocacia. Eu, para quem não me conhece, eu sou Valéria Guimarães, e a gente está aqui com esse projeto do podcast Acelera Jurídico para trazer muito conteúdo de insight valioso para vocês. Bora lá então, Ellen. Eu quero que você se apresente aqui para a gente e brilha muito aí, igual um Diamond. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade da Val, do Natan, de ter escolhido a gente, né? A Tati é uma amiga enorme que eu fiz na Level e vou levar para a vida. Aprendo todo dia com ela. Eu sou a Ellen, eu tenho 27 anos, sou advogada previdenciarista, atuo na área há cerca de 3 anos. Eu comecei na pandemia e eu costumo dizer que eu sou cria do digital, porque na pandemia a gente era preso dentro de casa, então a gente não podia fazer nada, a gente não podia sair para lugar nenhum, então eu não tive escolha, né? A gente, quando começa, não tem muito para onde ir, então a minha única saída foi ir para o digital. E no digital eu comecei, como a Val disse, numa lavanderia, que era um quartinho dentro da minha casa. Montei a minha estrutura lá, uma mesa, uma cadeira, e lá eu comecei. Eu acho que o importante é a gente começar com o que tem, aonde está. E depois que conheci a Valéria, eu costumo dizer que existe uma advocacia da Ellen antes da Valéria e depois da Valéria. E não é puxação de saco, é verdade. Porque antes da Val, eu era uma estudante de direito formada com o AB, que pegava um cliente aqui, outro ali, estava ganhando dinheiro, ganhando dinheiro e gastando, e fim. E depois eu entendi o que era começar uma empresa, o que era gerir um negócio, ter uma advocacia, ter pessoas trabalhando comigo e, como eu costumo dizer, sair do advogado e se tornar empresário. Então, hoje, eu tenho um escritório físico, tenho uma equipe com 5 pessoas, tenho já pretensão de aumentar isso, quero aumentar, e todos os dias, tanto com a Val como com o Natan, a gente aprende a aumentar isso, a enxergar coisas que a gente nunca enxergaria antes, que na faculdade a gente não aprende. Então, assim, eu gosto muito de falar sobre essa área, sobre esse empreendedorismo, porque está em alta, e eu digo muito que se eu tivesse aprendido isso na faculdade, hoje eu já estaria em outro lugar. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o conhecimento, saiba do que estudar, saiba o que aprender, né, principalmente, porque é só assim que a gente sai do lugar. É isso aí. E é algo que você está colocando em prática todo dia. Todos os dias. A tua história é incrível, a gente vai ter a oportunidade de destrinchar ela um pouquinho mais aqui. E agora você, Tati, se apresenta aí pra gente. Bom, boa tarde, né? Meu nome é Tatiana, sou carioca, filha de mãe professora e pai militar. Meu pai veio transferido para Brasília há quase 30 anos. Aí vim estudar, comecei a estudar, me formei na UNB. Trabalhei em vários escritórios antes de abrir o meu. Tenho meu escritório vai fazer 10 anos ano que vem. Comecei numa salinha pequenininha, sem estagiário, já tinha filho, já tinha duas crianças pequenas e mais uma. E fazia tudo isso com eles. Fui crescendo devagarzinho, consegui contratar um estagiário, depois fui contratando secretária. E até hoje, hoje em dia, estou com 3 escritórios, né, físicos aqui em Brasília. E, bom, quando eu comecei na Level também, com a Val, eu não fechava a quantidade de contratos que eu fechava hoje.
E ela sempre ficava no meu pé para ir para o digital e eu, não quero, não vou, não quero. Até que eu resolvi ir. Quem me ajudou muito foi a Ellie, que me ensinou também, assim, né, como fazer, para onde ir com os scripts, porque eu não tinha nem noção para onde que eu ia. E aí, no primeiro mês, eu já fechei, né, uma quantidade, assim, mais significativa. No segundo mês, fui aumentando, e que eu nem pensei que eu... Nunca pensei que fosse ser assim, né? E foi Porque rápido. Foi né? rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. Mas o que eu fecho, assim, que eu vejo muita gente não conseguindo fechar nenhum, e assim, eu né, fechando um número maior de contratos também, porque eu tenho 22 anos já de experiência, né? E como eu comecei agora com digital, eu mesma estou fazendo. Então, eu atendo todo mundo, eu fico o dia inteiro ali atendendo e, né, dando suporte, eu atendo meus clientes digitais igual eu atendo físico. Então, eu sempre ofereço, se ele quer ir ao escritório, se ele quer o atendimento presencial, porque eu também, né, eu ofereço isso, se ele quiser ir, eu atendo. Então, eu acho que é isso também, assim, o diferencial de eu conseguir fechar tanto contrato, seja também por causa disso. Porque eu atendo da mesma forma o físico e o digital. Né? Então, eu comecei no digital agora, até brinco a Ellie que ela é advogada Nutella, que ela nunca pegou um processo físico, não correu atrás de tribunal, saiu correndo para protocolar processo ali até 6 horas, né? Mas o legal é que vocês se encontraram, né? Nesse meio tempo aí, através da mentoria, e uma realidade vai ajudando a outra, né? Sim, a gente brinca muito que a Tati está me ensinando a advogar no offline, coisa que eu não aprendi, e eu estou ensinando ela a advogar no digital, porque se tem uma coisa que eu aprendi com ela, foi que a advocacia offline, ela ainda existe. E eu não podia focar só na digital, e era o que eu estava fazendo, focando só na digital. Então, a gente tem que aprender dos dois. E eu falei para ela, olha, a offline também não é só o que tem que ser, você tem que ir para o digital. A gente troca muito essa experiência, é muito legal, assim, muito Essa é a riqueza do networking, né? Muito, muito legal. Muito bom. E a gente se conhece há pouco tempo, né? E Mas se fala parece todo que tem dia, anos. praticamente. Todo dia a gente se fala. Gente, isso é muito importante porque a gente sabe... Na verdade, é uma cultura que se formou da advocacia ser muito solitária, né? Sim. Essa questão de empreender na advocacia, que é o tema do podcast aqui, é um pouco mais complexo por conta dessa cultura que se formou ao longo do tempo, que os advogados são muito fechados nos seus mundos, eles não podem abrir nada porque é concorrência, e isso só empobrece a advocacia. E a gente vem agora com essa nova visão, né, de networking, de ambiência, de pessoas certas, nos lugares certos, com conhecimento e orientação corretos, e a gente consegue ver a riqueza disso. É muito melhor você estar dentro de um desafio, porque é desafiador, tanto offline quanto online, mas você tem com quem contar. Principalmente nas horas em que você não sabe, você não tem direção, você precisa tomar uma decisão, e você tem com quem contar, mas alguém que esteja vivendo esse mesmo processo que você. Sim. E que tem os mesmos propósitos também, né? Então, o empreendedorismo na advocacia, ele necessita disso. Nós falamos, inclusive, né, Nathan, nos anteriores, né, nos episódios anteriores, que a gente não faz nada grandioso sozinho. Então, tanto vocês quanto as outras mentoradas, né, aquele grupo, a gente aprendeu a força da ambiência, do companheirismo, né? E quem sabe seu valor não tem concorrente, né? E isso a gente estava conversando essa semana sobre isso, né? Sim. Sobre concorrência, que quem faz mesmo não tem concorrência. Exato. Né? Não tem mesmo. É tanto que eu e a Tati, nós somos da mesma área. E, assim, eu falo para ela, tá aqui meu criativo, ó, faz assim parecido, porque tem cliente para todo mundo, tem espaço para todo mundo. A gente, inclusive, já teve vez de eu pegar o celular dela e atender. Eu falei assim, é assim que eu atendo. Se você quiser, é assim que eu faço. E ela, ao mesmo tempo, vem me cobrando, vem falando, e aí, já entregou o cartão hoje? Já fez o seu network hoje? Então, essa ambiência, como você falou, é sensacional. E não adianta a gente ter medo de concorrência, porque se a gente faz o nosso trabalho bem feito, o nosso cliente volta. Então, eu não preciso ter medo da Tati, assim como ela não precisa ter medo de mim, assim como a gente não precisa ter medo de você. Porque tem espaço para todo mundo, tem cliente para todo mundo e todo dia tem mais pessoas precisando de advogados, principalmente previdenciaristas. E assim, essa é uma visão absolutamente disruptiva na advocacia. Sabe por quê? A grande maioria das pessoas, até a galera que está assistindo a gente aqui no podcast, eles podem estar pensando, sei, né? Tá falando isso, mas na hora do vamos ver tem concorrência sim.
E, na verdade, é uma questão de mentalidade, né? A gente trabalha muito isso na mentoria, no dia a dia ali, na convivência. E é uma questão de mentalidade. Mentalidade não de escassez, mas de abundância. O mercado, ele é oceano azul para quem realmente está se adaptando à nova advocacia, né? Está entendendo todas essas nuances, todas essas... Por exemplo, a Tati, há 22 anos advogando, eu há 12 anos advogando. A gente pegou uma fase muito diferente na advocacia. Completamente. E tem pessoas que ainda vivem nela. Sim. Uhum. Né? A grande maioria ainda não se adaptou ao novo. E o que é o novo? É só o digital? Não só o Não, digital. acho que é uma mistura, né? É dos uma dois. mistura de muita coisa, né? Claro que a pandemia, ela deu uma acelerada Uhum. nesse processo, mas ele já vinha acontecendo. Sim. E quem não se adaptar, quem não começar a ter um olhar diferenciado, ou pelo menos a curiosidade de procurar saber sobre isso, vai ficando para trás. Né? E uma coisa que eu vejo também, Val, é que pessoas novas que estão saindo agora da faculdade também têm essa visão. De não, tem que ser de indicação, eu tenho que ter um escritório físico. As pessoas ainda não têm essa visão. Mesmo que elas sejam dessa geração, a visão ainda está lá atrás. E eu acredito que seja por conta da faculdade. Porque ninguém ensina, né? A OAB não ensina que a gente precisa estar no digital. Então, essa parte eu acho que é muito importante. Por exemplo, para mim, estar ao lado de duas pessoas e de outras pessoas também que têm muito mais caminhada do que eu, para mim é sensacional. Só que existem pessoas que talvez são da minha idade, mais novas, que não têm essa visão. Elas pensam, não, eu tenho que fazer aqui do meu jeito, eu não posso ir pro online, tenho medo de tudo. E se você fizer tudo de acordo com o código de ética, a OAB apoia. Então, é ter cuidado com o que você faz, saber o que você faz, mas ir perto, principalmente de pessoas que já passaram pelo que você passou. Então, esse negócio de mentalidade, quando eu digo que existe a Ellen antes e depois da Val, é a mentalidade. Porque você mudou a minha mentalidade. Quem fez tudo fui eu, mas a mentalidade, se eu não tivesse mudado, talvez eu ainda estaria lá dentro da lavanderia até hoje. Exato. E a minha resistência mesmo de começar no digital, olha que eu demorei. Todo mês, né? Olha, Val, e aí? Não, não fechei nenhum. Não, nem comecei. Não comecei. Aí quando eu resolvi... Mas você consegue perceber que é um processo e que meio que você vai convivendo com aquelas pessoas, vendo o que elas estão construindo, vendo o que elas estão fazendo, e de repente isso se torna mais dentro da tua convivência ali. Sim, não, vai até se os tornando mais termos eu falo, possível. Ellen, o que é isso, Ellen? Nunca vi. Não, é isso, isso e isso. Aí eu, não, agora eu também vou fazer. Follow up. Follow up. O que é isso? Não, e a Ellen sempre ali me ajudando e tal. E eu, Ellen, você também tem que sair da sua caverna, né? Porque não sai. Fica presa ali no escritório, não sai, não vê ninguém. Você tem que sair daí. Não, eu tenho mesmo. Eu fico muito aqui São dentro, dois não falo com mundos ninguém. diferentes. É Não- muito engraçado. São E é duas uma pessoas oportunidade. completamente diferentes. É uma oportunidade muito grande. Eu tenho, diante do que vocês falaram, eu tenho duas perguntas, uma para cada, bem interessantes. A primeira é para você, Tati. Você falou que nesse processo de entrar no digital, você já tem 3 escritórios físicos, né? Esse processo de entrar no digital, montar time comercial, começar a construir isso, você falou, agora eu estou fazendo. Isso é extremamente importante. Quando eu comecei, eu pensava assim, não, eu quero contratar alguém e treinar logo para começar o time comercial. Explicando aqui para a galera, contextualizando, quem ainda não assistiu, assiste os episódios anteriores da Acelera Jurídico, onde a gente explica exatamente como setorizar um escritório. E aí lá, a gente fala sobre o setor de marketing, né, para atrair, o setor de vendas, para fechar contrato, e o setor ali de execução para dar vazão a esse trabalho, né? E eu estou me referindo justamente ao setor de vendas, ao setor comercial, onde ela colocou ali, contratou um gestor de tráfego, a coisa começou a fluir, os leads começaram a aparecer, e aí ela está se colocando ali como aquela pessoa para vender, para fechar o contrato. E eu pensava assim, eu quero logo uma pessoa para eu treinar, porque não tem condição. Tal. Só que é muito importante que a gente saiba, que a gente aprenda primeiro, para que a gente possa delegar, né? Porque quando você aprende, você consegue pegar ali, como é que fala? Explicar exatamente. Tem um passar controle pro também cliente, da ter qualidade. Né? controle. Não adianta ter só um script pronto, você já chega lá com aquelas perguntas prontas. Não é assim. Cada um vai chegar, vai falar, eu tenho cliente que né, eles já chegam lá pelo anúncio, aí eu sempre me apresento, tá, pergunto o nome, e eles tem uns que já falam tudo, mandam documentos sem eu nem pedir nada. Tem uns que você tem que ir puxando devagarzinho, então não adianta você ter aquele script pronto, ser aquela coisa engessada,
que não vai fechar desse jeito. Você tem que ir devagarzinho, né? Mostrar interesse, não mostrar que é só fechar um contrato e ser apenas mais um, que isso aí não vai conseguir. E você vai né? descobrindo esse Vai, caminho, é né? devagarzinho. Então, por isso que eu fiz questão de fazer, estou fazendo ainda. Nesse começo, só eu estou fazendo. Pretendo, obviamente, passar, nem estou fazendo, assim, um valor muito alto, nem nada, porque justamente porque eu não tenho tempo de também passar o dia inteiro, né, atendendo o cliente no celular. Você Então, fala no que você está investindo, isso, no né? investimento. Você tá no Isso, teste não estou ali. muito alto, nem nada, valores muito altos, justamente porque não tenho tempo de ficar o dia inteiro ali respondendo. Então, isso vai ser um segundo momento, mas o primeiro agora, esses primeiros 6 meses, pelo menos, eu quero estar ali fazendo, vendo, né, como eu consigo, como eu faço, ver primeiro como é a melhor forma para passar para alguém. Então, não adianta chegar assim, ó, eu quero que você faça isso, pergunte isso, e não está entendendo nada que está fazendo. Né? E eu quero que seja do meu jeito também, né, do jeito do escritório. E não aquela coisa engessada, ó, você tá aqui, essas perguntas, você faz isso, pergunta isso. Não vai fechar contrato desse jeito. É isso aí. Né? É legal que as duas aqui, elas espelham 2 lados da advocacia, né? Uma que é da advocacia tradicional e está inovando, Uhum. e a outra que já chegou na advocacia moderna, já iniciando no digital, na blogueiragem, né? E é importante que, independente de qual lado vocês são, as duas passam por desafios, né? Quando a gente começa a contratar, quando a gente começa a pensar em venda, aí começa a surgir mesmo o desafio que provavelmente vocês não viram isso em nenhum outro lugar. Porque é na prática que surge o desafio. Então, por exemplo, a gente estava falando nos podcasts anteriores sobre liderança, sobre pessoas, sobre gestão. Você que tem 3 escritórios. E esses desafios que eu gostaria de contribuir com o pessoal que quer empreender na advocacia, que quer também ter um escritório, e a gente discutir sobre eles. A Valéria puxou o gancho sobre o comercial vai ter vários desafios. Então, o primeiro desafio, quando a gente começa a lidar com o comercial, é nós mesmos aprender a vender. Porque é uma objeção de todo profissional. De olhar para o cliente, precificar certo e falar o valor. Já que o gancho está contigo, Tati, eu queria perguntar, qual é o maior desafio da venda para você? É passar os valores. É o valor. Quando você passa lá, né? Porque no previdenciário a gente fecha muito em benefícios, né? 5, Uhum. 6 benefícios. Quando você fala, 6 benefícios, que é o que eu costumo cobrar. Aí já vai fazer, tem uns que fazem as contas, tem uns que não. Quando você fala assim, então, assim, algumas, né, que você vai percebendo, algumas nuances, algumas técnicas, você vai vendo que fecha mais rápido ou não. Então, se você fala em valor, eles não fecham. Você tem que falar benefício, ou então só quando você receber, mas aí você não vai pagar tudo agora, você pode parcelar. Eles rapidinho, a gente manda os documentos, já assina e pronto. Uhum. Né? São Agora, detalhes, tá se vendo? Ou você seja, você fala começou a valor, quebrar a objeção, você começou a entender sobre negociação livre, o que Uhum. atrai ou o que repele o cliente. E assim, vou falar homem, mas bem mais fácil de fechar contrato, viu? Do Ah, que é? mulher. Mulher, não sei, eu acho que ela pergunta mais, ela quer mais detalhe, quer saber quanto, como, quando vai pagar. Homem não, ele já Você vai sente rapidinho. isso também, Anne? Agora que você falou, Não eu vou é? começar a prestar atenção, mas é verdade, viu? Nunca tinha parado pra verdade, pensar eu nisso. fecho muito mais Mas acho que é contrato porque é com mais homem. cuidadosa, né? A É. mulher, ela tem mais receio, ainda mais na advocacia digital, né? Como assim, vou contratar uma advogada no digital, vou mandar meus dados, vou mandar meus documentos. Então, eu acho que ela precisa confiar mais, né? E tá aí a importância também do posicionamento, né? Da pessoa pesquisar você, saber quem você é, onde você tá, qual é o teu escritório. Legal. O Isso posicionamento bem- realmente é muito importante, faz né? Dar o toda a lastro diferença. de quem você é Faz e de toda a diferença. como o seu negócio vai lidar com o caso dele. Sim, né? sim. Legal. E você, sobre o comercial, Anne? Quais são os desafios? Você já contratou pessoa para o comercial? Você já tem um time? Sim, tem uma pessoa. Então, Tem você já uma vem pessoa. enfrentando os desafios de treinar, de delegar, de gerir uma pessoa. Sim, sim. Conta um pouco pra gente sobre isso. E eu fui pelo lado... Eu costumo dizer que eu sempre vou ao contrário de todo mundo, né? Eu contratei uma pessoa que não tem nada a ver com direito. Uhum. Porque eu acho que não há necessidade. Eu acho que a pessoa que tem a técnica do direito, a gente pode usar bem melhor ela em outro lugar. E a venda, você tem que saber fazer. A pessoa... Assim, eu não quero dizer aqui que a pessoa nasce sabendo vender, que ela tem o dom. Tem muita gente que tem mais facilidade, mas tudo é treinável. Sim. E eu digo isso com muita calma, porque eu era uma pessoa que não sabia vender. Eu era uma pessoa que eu não sabia atender, eu não queria atender. Eu detestava atender cliente, então eu sempre buscava parcerias e eu estava perdendo muito dinheiro com isso. Porque era sempre 50%, 50%, 50%, e cadê a Ellen? Cadê o meu escritório, o meu cliente? E eu fui atrás de aprender. E o meu desafio hoje é essa questão da objeção. Porque não é só essa objeção de valor, é de tudo.
ele quer saber quem você é, ele pergunta qual é a sua AB. No início eu ficava ofendida quando perguntavam qual é a sua AB, qual é o seu CNPJ. Hoje eu falo, tá aqui, ó, mando tudo, não tenho nada a esconder, pego tudo para você. Então, você tem que saber lidar com a cabeça do cliente, como o cliente pensa. Esse é o maior desafio para mim, é entender aonde eu quero chegar para ser, assim, uma venda perfeita. Eu ainda não acho que eu faço, né, a venda, mas o treinamento, eu estou trazendo tudo o que eu sei para essa pessoa. Então, se eu aprendo uma coisa hoje nova, amanhã eu chego para ela e falo, é o seguinte, tem que fazer isso, isso e isso, vamos testar. Então, a gente estava testando um follow-up e não estava funcionando. A gente teve um livro que tinha um follow-up legal, eu falei, vamos testar isso aqui. Então, todo o meu conhecimento eu estou passando para ela. E eu acho que isso é uma coisa muito importante do empreendedorismo, que a gente não pode ter medo de passar o conhecimento. Tem muita gente que tem, mas aí eu vou treinar a pessoa, ela vai ficar melhor do que eu e vai embora. Cara, paciência, é da vida. Então, eu treino, eu ensino, tudo o que eu sei, as pessoas que trabalham comigo sabem também. Legal. E treinar isso está sendo muito difícil. Eu já quase não atendo, mas eu também não parei de estudar venda. Eu não estou ali na linha de frente, mas eu estou aqui atrás tentando melhorar o que está sendo passado. Exatamente. É difícil, é complicado, mas... Uma coisa que eu e a Val fala muito é o seguinte. A parceria, o sistema de parceria é interessante todo mundo usar. Sim. Né? Só que você não pode depender desse modelo para você ter um negócio. Por quê? Hoje, quem domina o cliente, domina o negócio. Então, se você domina a entrada de cliente, se você tem um controle da aquisição de cliente, você domina o jogo. Se você não tem nenhum canal de aquisição de cliente, só depende, não sabe vender, só depende de parceria, você fica refém dos seus parceiros. Exato. Se ele fala, não quero mais te mandar, você quebrou. Então, é muito importante realmente você entender não apenas de negociar e fechar, mas também de atrair, né, Val? Exato. Eu estava aqui lembrando que eu fiquei de fazer a pergunta para você. E tem tudo a ver com esse contexto aqui. Você falando aí do atendimento no digital e tal, tem muita gente que está assistindo aqui que ainda não tem escritório físico. E sai com aquela visão que você falou da advocacia, de que tem que ter um escritório físico, né? De que tem que viver de indicação, porque esse novo ainda não foi apresentado a eles. Aí vem a pergunta. Você acha que é realmente necessário ter um escritório físico para começar ou até se manter na advocacia? De forma nenhuma. De jeito nenhum. O meu escritório físico hoje, ele é mais para mim do que para os meus clientes. É mais para eu sair do home office. Eu atendo muito aqui em Brasília, muito cliente que está aqui em Brasília, e eles não vão no escritório. Eles não querem ir, eles querem saber aonde você está. Eles querem saber quem você é, mas eles não se preocupam. Tem cliente, sim, um ou outro que faz questão de ir, mas quando eu tenho um escritório há 1 ano. Quando eu comecei no tráfego, eu não tinha escritório físico. Eu abri um pouco depois. Quando eu comecei no digital, lá em 2021, nem pensava em ter escritório físico. E quantas vezes eu tive um cliente que falou, não, mas eu quero encontrar pessoalmente. Eu fui nas salas da UAB. Paguei sempre, desde o início, um coworking. Então, quantas vezes eu fui em coworking para atender cliente? E tem muitos coworkings por aqui, acho que em todo lugar, que as pessoas, elas fingem mesmo que são suas secretárias, que você que trabalha ali é super legal. E passa confiança para o cliente, aquela sala bonita que você paga R$100 por mês, que dá para manter, dá para ter isso. Então, eu tenho hoje um escritório físico porque eu senti a necessidade também de ter um espaço para o pessoal trabalhar, mas eu tenho gente que trabalha home office também. É uma questão mais para o meu negócio. Não porque eu tenho cliente ali batendo todo dia. Eu falei para a Tati, eu preciso disso, mas não é o que eu tenho. Então, assim, eu consigo totalmente manter o escritório digital e se eu quiser passar o resto do tempo em casa, dá. E para atender o cliente, eu vou na sala do OAB sem problema nenhum. Os clientes amam quando você fala, vou atender você no OAB. Eles falam, na OAB. Quando você fecha o cliente fora das fronteiras, né? Um cliente lá do sul, como é que funciona o atendimento? Dá para fazer o atendimento legal assim? Tranquilo, sem problema nenhum. Hoje eu atendo muito de Brasília por questão estratégica mesmo, mas por muito tempo eu fiz advocacia no país inteiro. Até hoje eu atendo. Gente, eu tenho cliente em Roraima, tenho cliente no Acre, tenho cliente no Sul, tenho cliente em todos os lugares que você imaginar. E muita gente também, não é o meu caso, mas tem cliente até fora do país. Porque com o digital,
tudo hoje é feito no digital. Então, o processo é feito digital, o INSS, no meu caso, é feito digital. Então, tudo vai ser feito pelo celular. Você manda ali as fotos pra gente, assina, tem as assinaturas digitais. Tudo é muito seguro hoje, é feito para isso. Ontem, por exemplo, eu tive uma audiência em outro estado. Isso é muito comum por aqui. Então, a gente solicita, faz a audiência tranquilo, cada um na sua casa, sem problema nenhum, no seu escritório. Até as próprias testemunhas não eram aqui de Brasília, fizeram cada uma da sua casa. Então, essa barreira de, eu não consigo advogar em outro lugar, isso cai por terra, porque é completamente possível. E se for o caso, que existe muito, mas para eu receber... Quando eu sinto que o cliente está um pouquinho assim, né, estranho, eu pago um advogado para ir lá, correspondente, ir lá acompanhar o cliente sem problema nenhum, é super tranquilo, não é caro assim pelo preço que você vai receber. Então dá para fazer muito tranquilo, isso aí eu não tenho objeção nenhuma, assim, à minha advocacia. Só puxando o ponto do tráfego que você mencionou, talvez para quem não conhece, tráfego são os anúncios online, onde basicamente você cria um anúncio na internet, principalmente no Instagram, ele roda a nível nacional ou até internacional, como a Ellen falou, e prospecta o cliente para você. Então, aquele cliente estava com uma certa dor, ele vê você solucionando essa dor e você convida ele talvez para um bate-papo, uma conversa, e daí sai a venda. Então, é uma das estratégias que a gente utiliza nos nossos programas, né? Exatamente. É como atrair o cliente que às vezes nem te segue, nem te conhece, mas você atrai através de anúncio online. E para você que quer saber um pouco mais sobre isso, a gente tem a Next Level, que é uma agência que hoje está tocando o nosso tráfego e vem gerando muito cliente, fechando o muito meu também. cliente, né? O seu também? Olha só. E sabe o que é legal, essa dicotomia aqui entre as duas? É que agora eu quero saber da tua opinião, Tati. Porque assim, eu trabalho offline e online. Mas eu também tinha muito essa dificuldade de fechar no online. Eu tive que aprender. Eu acredito que essa objeção, ela parte primeiro da gente, advogado ali. Então, por exemplo, a Ellen já entrou no digital. Não existia essa objeção para ela. Então, ela não passava nenhum tipo de insegurança para o cliente nesse sentido, né? Às vezes, a objeção está muito mais na gente. Como que você se sente hoje ingressando nesse digital? Querendo ou não, é um super passo que você está dando para empreender na tua advocacia. Sim, com certeza. Né? Como que você se sente assim? Eu até estava conversando com ela, gente, é muito legal, assim, né? Cliente surgindo do além, né? Sem nenhuma indicação de nenhuma parceria e vindo e perguntando né? E confiando em você. Né? Porque eles têm que confiar para te mandar um documento, para te mandar os documentos pessoais, principalmente a senha. Eles mandam tudo, senha, documento, né? Nem sei se eu teria essa confiança assim tão rápido em mandar documento assim por alguém que eu nunca vi. Então eu sempre me coloco à disposição primeiramente em atender presencial, que eu acho que isso já quebra um pouco ali, eu atendo presencial nos lugares tais, se você quiser, a gente pode marcar, mas pode ser feito tudo por aqui. Não, por aqui mesmo, é mais fácil. Né? Eles já estão ali, então eles vão querer continuar por ali. Mas eu sempre me coloco à disposição de de atender presencial, justamente por isso, para já quebrar essa barreira de você não ser intocável ali para o cliente, você está sempre disponível para ele. Então, isso acho que é um diferencial. Teve até um cliente esses dias também, que ele, conversando com ele já era um ex-presidiário e tal, ele terminou, ele disse, nossa, muito obrigado pelo seu atendimento, eu já tive esses advogados que não me respondiam, então a única coisa que eu te peço é isso, me dá retorno, não some, porque os outros advogados que eu tive sumiram, né? Ele me indicou o amigo já fechou 2 contratos. Então, ele, com um clique, digamos, já foram 3 contratos. Então, ele e o amigo que já fecharam, no total, 3, né? Por isso, porque ele confiou em mim, o amigo também, e aí já fechamos, E você teve essa dificuldade de ingressar no digital porque você não acreditava? Qual que foi exatamente o motivo que você ficava assim, não primeiro eu achei que eu não fosse, assim, dar conta, assim, como é que eu vou começar? Eu já atendo muita gente no offline, né? Eu nunca tive dificuldade em fechar contrato no offline. Aí eu falei que eu não... tô com uma dificuldade de montar a equipe, já te falei, né? Que tá difícil como eu falo pra ele, não tem concorrência, porque eu acho que esse ano eu já fiz uns 10 processos seletivos. Contrato e demito, contrato não adianta. Porque muita gente mente, fala que tem experiência, não tem. Que fala é mais que um desafio sabe. do empreendedorismo. É mais um Eu sempre falei pra Val que o desafio, né? Eu sempre falei pra Val que o meu maior problema não era de fechamento de contrato. Era de gestão mesmo e de equipe.
Esse ano, tô de novo fazendo processo seletivo, inclusive. Ela fica querendo roubar Seus colaboradores. Ellen, pelo amor de Deus, me indica alguém. Ela fala, não tem não outra igual essa daí pra mim. Vamos dividir. Mas tá Porque- se achando no digital, tá Sim, vendo aí que é comecei. possível. Né? Ainda não fiz vídeo, Vai fazer. não fiz, mas comecei, eu falei assim, acho que depois que eu fechar o primeiro, vai ser rápido. Aí eu demorei um pouquinho para até fechar o primeiro. Depois que eu fechei o primeiro também, foi. Você não achou? E é Legal. o que eu falo, eu atendo, igual eu atendo meus clientes físicos, eu atendo digital, da mesma forma. E eu acho que é a cabeça empreendedora, né? Uhum. Porque quando você tem a cabeça empreendedora, você recebe o cliente, você sabe que o cliente é importante pro seu negócio. Você não vai atender ele mal. Você vai dar Uhum. toda a atenção do mundo para ele, porque ele é o oxigênio do seu negócio. Né? Então, eu acho que ter essa visão empreendedora também é como lidar com o seu cliente. Né? É legal. E, assim, na opinião de vocês, quais são os passos, os primeiros passos para a gente se considerar empreendendo na advocacia? Começar pela Ellen. Na tua visão, no mercado de hoje, vendo tudo que você viu, tendo as viradas de chave que você teve, quais seriam esses primeiros passos? Só para as pessoas realmente entenderem se elas já estão empreendendo e nem sabem, Sim. entende? Eu acho que primeiro de tudo é você começar fazendo por você. Quando você, mesmo que você trabalhe para outro escritório, quando você já está ali tentando o seu, tentando pegar um cliente para você, fazer do seu dentro da sua casa, eu acho que é onde você dá o primeiro passo. Vou falar muito por mim, quando eu comecei. Eu não tinha nada, era totalmente desempregada, não tinha para onde ir. Eu costumo sempre dizer que eu vim do zero, do nada, e quando a gente inicia, a gente fica perdido. Primeiro de tudo, a gente precisa se especializar em uma área, seja ela qual for, porque a gente precisa ter o mínimo, que é o técnico. Atender um cliente bem, tecnicamente, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Segundo, ir atrás do cliente. Terceiro, você trazer o cliente e manter, fidelizar ele. Como a Tati fala, um cliente que traz 3 contratos. Isso é muito comum quando você sabe fidelizar o seu cliente, quando você sabe atendê-lo bem, tratá-lo bem pós-venda, né? Que eu acho que essa é a parte que muito advogado peca, que é fechou o contrato, some. Então, o cliente fica ali sem saber o que fazer, né? Criar conteúdo, eu acho que é uma boa parte do empreendedorismo de hoje. A gente precisa fazer isso, mas uma coisa que é muito real é você falar para as pessoas que você é advogada. Você trazer isso. Eu tinha vergonha de dizer que eu era advogada, porque eu tinha medo de alguém me achar snob. Então, eu não falava. Eu ando com a minha CNH porque eu não quero entregar minha OAB. Porque eu acho que, às vezes, isso é da gente. E eu fico no pé dela com isso aí. É da gente, é intrínseco, assim, de, as pessoas vão me achar. Não, tem que achar mesmo, que eu sou advogada mesmo. Então, eu comecei a aprender muito isso. E quando você começa a ter esse caminho de trazer o cliente para você, de ter esse cuidado de ter uma boa técnica para atender o cliente, eu acho que você já está empreendendo. Você já está ali nesse caminho. E quando você começa a investir, aí acabou. Aí você já é empreendedor, não importa qual nome que você se dê, né? Porque você está investindo no negócio, tem muita gente que investe, por exemplo, em um curso, investe numa plataforma, investe num sistema, isso é investimento de advocacia, isso é empreender. Então, tudo que você busca para trazer o melhor para o seu cliente, eu acredito que já seja empreender na advocacia. E eu diria até mais trazer o novo, porque empreender tem muito a ver com inovar. Sim. Né? Existe uma parcela da advocacia, infelizmente uma pequena parcela ainda, que começou a inovar. Então, a advocacia ela passou por uma transformação muito grande, vem passando. E quem realmente consegue se adaptar a essas mudanças e acrescentar nessas mudanças, que é o que vocês vêm fazendo, é que estão se destacando no mercado. Não dá mais para ser aquele advogado que só advoga. A gente bate nessa tecla na mentoria, né? É preciso que você entenda sobre gestão, é preciso que você aprenda a vender, é preciso que você se posicione para que você realmente se destaque. Sim. Né? E, assim, não é uma, nem duas, nem três. São várias pessoas que vêm com a mesma frase. Eu considero muito passiva-agressiva, mas vem. Como você cresceu tão rápido? Gente, não é rápido. É trabalho. Não é que eu cresci rápido do dia para a noite. É que eu dei sorte de encontrar os mentores certos que me ensinassem aquilo.
Porque Aceleraram o processo. isso, eu vejo assim que eu tive um caminho que talvez se alguém que, né, tenha 20, 30 anos de carreira tivesse tido no início, teria ido muito mais rápido. Então, é muito comum que as pessoas digam que a advocacia comece a dar certo com 5 anos. Eu dei certo com 2. E não quer dizer que, porque é diferentona. Não, é porque eu fiz o certo. Eu fui atrás de fazer o que tinha que ser feito. Não é só o técnico. Ficar só no técnico, eu acho que é o maior pecado que o advogado pode cometer. Tem que empreender. E tem que aprender a empreender. E, principalmente, estudar coisas que não tem nada a ver com direito. Exato. Tem nada a ver. E até fazendo um elogio, eu acho que você é muito executora. Talvez isso também faça parte de quão rápido foi a sua ascensão. Você vê alguma coisa, tá falando sobre venda, você pega, absorve e implementa. Eu acho que quando o advogado começa a, primeiro, encontrar o lugar certo para aprender sobre isso. Porque não é... Hoje em dia, quase ninguém dá realmente o conteúdo de verdade, né? Sim. Depois que você encontrou o lugar certo, é abraçar aquele lugar e implementar. Executar, executar, executar e acreditar. Você falou como que é o falso cético que você usa? É o cético inteligente. É o cético inteligente. Como é que funciona isso? E a Ellen, você além de executar muito rápido, você decide rápido. É porque eu não tenho medo. São duas características muito importantes de um empreendedor. Você calcula o risco, não é o risco que não é calculável, mas é mais rápido. As pessoas demoram muito para decidir. E eu acho que isso vem muito da minha geração, porque as outras gerações, elas têm muito receio. Será que isso vai dar certo? Mas e se não der certo? O que eu vou fazer? Já eu falei, cara, o que eu tenho a perder? Então, eu só tenho a ganhar. Se eu der errado, eu ganho conhecimento e vou aplicar em outra coisa. Então, quando você vai, eu não tô falando pra ninguém, né? Desculpa, papai, meter o louco e fazer as coisas. Não é isso. Mas, às vezes, as pessoas têm tudo pra tá ali com a faca e o queijo na mão, mas tem medo. Prefere copiar o que o outro tá fazendo, porque o outro... E não, às vezes é olhar pra dentro da sua casa e fazer o negócio acontecer. Às vezes, ter coragem é só o que a pessoa precisa fazer, né? E ela é a cética inteligente, ou seja, ela pode até duvidar, mas ela vai lá, experimenta tirar a prova, primeiro né? e tira a prova. Eu costumo dizer que é igual ao filme, a gente só pode falar mal depois que a gente assiste. Então, Exato. eu tenho que ir lá testar e falar, isso aqui não funciona pra mim. Eu tive que ouvir de uma pessoa que, assim, ela não me conhecia e ela falou numa das reuniões, inclusive, das reuniões da Liga, da Level, pra quem não entendeu, pra contextualizar, da mentoria, falou assim, eu não vou fazer o tráfego pago, porque... dizem que é melhor o BPC Loas, que é um dos benefícios previdenciários, e eu sei que isso não funciona. E ela falou isso pra mim. E pra quem não sabe, eu vivo de BPC. O meu faturamento... utilizando o tráfego, né? E BPC no digital. Então, eu olhei pra ela e eu, sem medo nenhum, eu falei pra ela, deixa eu abrir minha planilha de faturamento pra você ver quais são os benefícios, aonde eu consegui, qual é o valor. Ela mudou de ideia. Mas as pessoas já vêm com essa ideia de, não funciona. Porque ouviu alguém dizer que não funciona. Cara, testa. Vai lá, diga por você o que não funciona ou o que funciona. E não necessariamente também porque não funcionou pra mim, é porque as pessoas têm muito esse negócio de fazer a regra. Se não dá pra mim, não dá mais pra ninguém. E não é bem assim. Às vezes a gente precisa ajustar, precisa testar. E eu gosto de testar. Eu gosto de tentar coisas novas, assim, porque... E essa assim é uma característica dessa geração. Agora, por exemplo, eu tô esculhambando nós duas, né, Tati? Não, gente, a gente é nova, tá? Somos novinhas. Somos novinhas. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente teve que aprender a fazer isso, né? A se encorajar mesmo. Eu ouvi uma vez uma frase que dizia que era o seguinte, a coragem é o medo andando. E, literalmente, a gente teve que fazer isso para se lançar no digital, por exemplo. Né? Que era uma coisa totalmente nova, né? Totalmente nova. Então, se jogar mesmo, chegar lá, calcular os riscos e falar, não, peraí, isso aqui é uma nova janela, uma nova oportunidade, né? E, assim, você que já empreende há muito tempo, porque às vezes a gente acha que empreender é só ir para o digital, e não é. A gente empreende no comecei offline tem 3 também. meses. Então, e o que você me diz em relação aos principais passos que a gente precisa dar para se considerar realmente um empreendedor, principalmente nessa tua visão do offline? Trabalhar duro, principalmente, porque, né, não ter medo, ter vontade, porque eu vejo, assim, muita gente reclamando, não tenho cliente. Eu não consigo. Eu fecho um cliente. Às vezes tem gente da liga, né? Não fecho nada. Tem 3 meses que eu não fecho nenhum. Eu falei assim, como assim, gente? Você não fecha um contrato em 3 meses? Então, a gente vai ver
ou tá vendo, sabe todas as séries da Netflix. Todas. Sabe de cor todas as séries, todos os filmes. Eu não vejo uma série, ó, tem tempo. Eu saio do escritório todos os dias, 9 horas da noite. Eu tenho criança pequena em casa. Você também, da mesma idade. Assim, não tem medo de trabalhar. Se tiver que atender sábado, eu atendo todos os sábados de manhã. Se tiver que atender domingo, feriado. Eu já fui feriado pro escritório atender. Porque o cliente tinha, nos horários dele, não tinha como ele... Você atende sábado? Você atende no feriado? Atendo. Vou e atendo. Muitas pessoas não vão. Eu não vou largar minha família. Eu não vou final de semana, mas são muitos. E é que eu são conheço fases, muitos. né? Sim. Por exemplo, quando você... A gente estava falando sobre isso nos episódios passados. A gente pode mapear as fases na advocacia. Eu que convivo com muitos advogados, com a dificuldade de cada um, adentro ali, né? Na dificuldade de cada um, eu vejo que são fases, dá para mapear. Olha, você está em tal fase. Para você sair dessa fase, você tem que fazer tal coisa. Mas não querem. Exato. Não querem. Então, só que a gente vai moldando a mentalidade. Sim. Então, por exemplo, cada um tem o seu tempo. Eu, como mentora há anos aí, eu tive que aprender que cada pessoa tem o seu tempo. Então, por exemplo, a Ellen foi daquela que foi foguete. Ela chegou no GSA, que é o treinamento em gestão. Foi na segunda edição, não foi? Foi terceira? Outubro de 2022. Outubro de 2022. E ela chegou, ela foi foguete. Quando eu pisquei, ela já me ligou e falou, eu já saí da lavanderia, eu já estou com colaborador, eu já implementei o GSA, o material é meu livro de cabeceira, e eu olhei assim, Até hoje. Então, e já tem outras pessoas que elas têm o tempo de maturação. Então, elas vão começar a observar as pessoas que estão indo, né, que estão crescendo, que estão evoluindo, e elas começam a pensar, cara, eu vou ter que fazer. Então, eu sempre falo o seguinte, eu ando com quem quer andar, eu corro com quem quer correr e eu vou com quem quer voar. Porque cada um vai ter o seu tempo. Sim. Não tem jeito. Então, a minha esperança, e eu tenho certeza que ela vai se concretizar, é que cada um que tiver acesso a essa metodologia da Level, né, tiver acesso a esse treinamento que é o GSA, essas pessoas, a virada de chave delas vai acontecer. Sim. Né? Vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. E aí, eu volto para perguntar a vocês, qual foi o teu ponto de virada de chave? O GSA. Foi o GSA? Foi, definitivamente. Eu costumo dizer que eu tive 3, na verdade. Eu até já contei isso no meu Instagram. Foram 3 viradas que fizeram eu chegar aqui. A primeira foi quando eu entendi que não dava para eu ser advocacia geral. Sair pegando de tudo, sem me especializar em nada, sem saber de nada. Tudo que... o cliente chega, hoje eu vou aprender aquilo ali. Você perde muito tempo, muito dinheiro e você não sai do lugar. E você acaba naquela situação de que você trabalha muito, você sabe que você trabalha muito, mas você não ganha nada. Então, é muito difícil. Então, eu entendi que eu precisava me especializar em uma coisa, seja qual for. E aí, eu escolhi o direito previdenciário. Me especializei. A minha segunda virada de chave foi no momento que eu tive um burnout. E eu não falo muito disso, mas enfim. E foi muito difícil, porque eu entendi que... Quando eu me especializei, eu comecei a captar muito cliente. E aí eu comecei a ter muito trabalho. Eu não fazia mais nada, eu só trabalhava igual uma louca. E aquilo me esgotou mentalmente no nível do meu cabelo cair. De eu ficar careca, com um negócio assim na cabeça, sem cabelo. E eu olhei e falei, ok, preciso de ajuda. Então, eu comecei a delegar. Só que a minha delegação era um caos, porque eu falava... Contratei uma pessoa e aí deu tudo errado, porque eu não sabia nem o que delegar. Eu queria falar para a pessoa, tá, eu preciso que você faça isso e isso aqui, ó, tem 10 petições para fazer. Tá, mas e aí? A pessoa não sabe o que você quer. Aí vinha, tava tudo do jeito que eu não queria, horrível. E aí veio a terceira e eu falo que foi a principal virada, que foi o GSA, de fato. Porque foi ali, eu fui totalmente sem pretensão nenhuma. Eu falo isso com muita calma, porque eu nem sabia o que era gestão. Eu fui porque era um evento de advocacia, era perto. Eu falei, legal, vou lá. E eu tive um baque muito grande no GSA. Eu já contei isso outras vezes, que eu saí de lá transtornada. Porque foi um baque. Eu lembro. A Valéria chegou pra mim e falou assim, vamos pro coquetel. Eu falei, eu quero ir embora. Eu quero ir embora agora. Quero trabalhar. Foi desse, ela falou, o que foi? Eu falei, eu só quero ir embora. Aí ela, mas vamos tomar um champanhe. Eu falei, Valéria, deixa eu ir embora. E ela foi?
Foi embora? Você foi embora? Eu fui embora, eu entrei no carro, meu marido não pode deixar mentir que eu falei... Ele falou, como é que foi? Eu falei, eu não quero conversar. Foi por causa da Ellen que eu criei o alinhamento de expectativas antes de começar o GSA. É. Foi por causa dela. Eu falei, E eu não, contei peraí. isso no GSA e muitas pessoas riram na hora, porque eu lembro que foi assim, foi antes do almoço. Eu contei que eu tive esse surto no primeiro GSA, e aí muitas pessoas riram. E quando foi no fim do dia, muitas pessoas me procuraram e falaram, eu entendi exatamente o que Eu você tô me falou. sentindo assim. Eu tô me sentindo assim, eu quero ir embora. E eu fiquei muito chocada, porque era uma coisa que eu nunca Muito tinha novo, visto. muito novo, né? Eu não imaginava. Era um mundo que eu, assim, eu não sei explicar o sentimento. Foi um baque mesmo. E ali foi que eu entendi que existia uma forma de delegar, que é o que você fala, não é delargar, é delegar, saber o que está acontecendo. Nessa época eu já tinha demitido, né, todo mundo, porque não fazia o menor sentido o que eu estava fazendo. E todo mundo, uma pessoa, né? Mas era todo mundo do meu escritório. Era todo mundo que você tinha. Porque era um horror, eu já estava muito exausta de novo. E aí foi que, foi na sexta, no sábado. E aí, na segunda-feira, eu já botei tudo assim, em prática. Eu comecei pela gestão financeira, porque era também tudo bagunçado. Eu tinha um sistema já que eu tinha entendido que eu precisava de um sistema, mas nem sabia como usar. Então, fui atrás de aprender a usar o sistema, colocar tudo dentro do sistema. E eu fui aprendendo como empreender dentro do digital. Eu fui aprendendo a ser uma líder, que eu definitivamente não sabia o que significava isso, o que era isso. E aí foi realmente a minha terceira virada, que foi quando eu entendi o que eu precisava fazer. E desde então, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Olha que legal. Nunca mais. E isso pra mim, pelo menos pra quem me conhece, sabe que gente, eu era transtornada. E era por causa da advocacia. O que não é saudável. Porque você precisa entender o seu momento. Eu já tinha condição de contratar pessoas. Eu não estava no momento em que, era louca, não tinha dinheiro para nada. Não, já tinha ali a renda que entrava, né, dos benefícios. Mas eu não sabia o que fazer. De nada, né? Eu não sabia o que fazer. Então, entender isso, eu considero que foi a virada mais importante. Mas, como você disse, era o meu momento. Cada um tem um momento, era o meu momento. Se eu tivesse ido para o GSA, talvez em 2021, quando eu ainda não tinha tido as duas primeiras viradas, talvez eu não tivesse entendido, eu teria ficado mais frustrada ainda. Hoje eu entendo, quando a gente é apresentado para coisas novas, principalmente esse mundo de gestão de negócios, para mim agora está muito novo, eu não me assusto mais, eu já espero isso. Então, você vai criando essa mentalidade. É um processo, né? Exato, mas porque é o meu momento. Se fosse, talvez, antes, eu falo muito, eu devia ter aprendido antes, eu devia ter... Mas, às vezes, antes não era aquela hora. Porque o GSA, eu estava no momento perfeito para começar. Então, eu já tinha a faca e o queijo na mão, eu não sabia o que fazer. E eu dei sorte de que eu encontrei rápido, mas tem muita gente que está nessa fase que eu estava há anos, sem saber o que fazer, sem saber delegar, sem saber como contratar. E o interessante é isso, assim, às vezes a gente não sabe o que fazer, a gente está perdido. Quantas vezes a gente não se viu perdida na advocacia, mas sabia que estava faltando alguma coisa, não sabia o quê, mas sim. a gente tinha que buscar. Foi mais ou menos o que você fez, quando você ouviu falar do GSA, você falou, não, peraí, vou lá, é advogado, de repente é interessante, deu uma lida ali, não fez muito sentido, né? Não fez Porque sentido. era muito novo, mas foi. E, de fato, ali, você vive anos em dias. Sabe onde assusta? Quando você começa a fazer as perguntas. Você tem dado disso? E as planilhas. Aí vai todo mundo levantando a mão. Como E assim, você né? tá assim... Quantos processos Quantos ativos? processos você tem? Aí você, não sei. Qual o seu faturamento mensal? Quanto você ganhou ano passado? E eu, ano passado? Sei lá. E Ano suas passado já passou. E as suas despesas mensais? Hã? Quantos funcionários você tem? Quê? Aí você faz aquele questionário aí, você olha e fala, meu Deus do céu. O que eu tô Onde é fazendo? que eu tava, né? Por isso que eu criei o alinhamento de expectativa. Sim. Pra galera entender que tá tudo bem. Existe Sim. um caminho pra seguir ali, né? É porque você realmente fica frustrado. E aí, eu já tinha E a escutado ideia falar é de que delegar. você fique mesmo. A ideia é que você fique Incomodado, mesmo. né? Incomodado. Porque você já viu alguém numa zona de conforto sair dela numa boa? A ideia é Sai. que você Não. queira sair dali. E existe muita gente que fala pra ir, você tem que delegar. E só. Aí você vai lá e fala, ok, eu tenho que delegar. Vou. Então, eu vou Vou contratar. Toma, faz. Foi o que eu fiz. Aí eu contratei uma pessoa que não fazia o Nada menor a ver. sentido.
Você tem que saber como delegar. A gente falou sobre isso nos episódios passados, que você precisa estruturar, né, algumas questões para você ter o que delegar, saber o que delegar. Sim. Né? Mas não é nada tão complexo. Não. Que quando é novo e você não sabe por onde É começar. muito simples, ele só dá muito trabalho. Exato. Muito trabalho. Eu queria aproveitar o gancho para a gente lembrar, né, do próxima versão, a 4ª edição do GSA, 5 e 6 de abril. Fala um pouquinho sobre isso, Val. Então, gente, ó, o GSA, ele tá indo para a 4ª edição. Ele começou um treinamento pequeno, com 15 advogadas no meu escritório. E a gente está indo para a 4ª edição agora, centenas de advogados aí sendo alcançados por essa metodologia, que foi uma metodologia criada inicialmente por mim, com o apoio da minha equipe, depois moldada aqui com todo o conhecimento do Natan em vendas, né, nessa parte comercial, nessa visão de empresa, de negócio. E é um treinamento completo, o passo a passo, para você conseguir dar base para o teu escritório, para você conseguir escalar. Porque, como eu sempre falo, gestão não é organização. Gestão é base para escala. Não é mera organização. Organizar, você organiza. Mas não é a organização que vai te dar base para escala. É a gestão como um todo, a gestão financeira, a gestão de pessoas, né? A gestão organizacional. E aí, te ampliando a visão também. Não é para você chegar lá e ficar frustrado, não. Você vai se frustrar e depois você vai dizer, eu consigo também. Se a gente conseguiu, se a gente está conseguindo, por que vocês não vão conseguir? Esse treinamento vai acontecer nos dias 5 e 6 de abril de 2024. Eu não sei em que momento vocês vão estar assistindo esse episódio do podcast, mas provavelmente ele já vai estar sendo vendido, né? Já está sendo vendido. E você já vai dar... Vamos liberar, né? Vamos liberar. Já vai liberar? O Natan já vai trazer uma boa notícia aí para vocês. Vocês vão, quem for adquirir, tá? O ingresso do GSA, vai conversar com o nosso time. Então, você vai ser direcionado para o nosso time vai conversar com você para te direcionar para o melhor ingresso e você vai falar podcast 10. Esse cupom, esse podcast 10, esse código vai te dar 10% de desconto em qualquer ingresso do GSA exceto Black, né? E também vai te dar, se você já comprou esse ingresso, você vai ter 10% de cashback para gastar lá dentro. Então, lá a gente vai trazer várias surpresas, várias coisinhas, né? E você vai poder utilizar esse 10% de desconto para você. Então, é só dar start e ir para o GSA, porque todos nós vamos estar lá, falando sobre negócio, falando sobre crescimento. E vale super a pena. Vale. Fora o network, né? Vocês são a prova disso. Olha, por o network. E eu acho que quando você chamou a gente, você não sabia que a gente era tão amiga, né? Não, eu não sabia. Não, e a gente agora se fala todos os dias do dia inteiro. Eu não sabia. A gente chamou justamente para ter essa visão do online, do offline, para que vocês pudessem trazer essas duas visões para a galera. Porque, assim, tá tudo bem se eu sou do offline e eu ainda tenho aquele medo de ir para o digital, né? Ou até preconceito, muitas vezes, né? Porque muitos advogados têm preconceito com o digital. Eu dei uma palestra aí recentemente que eu falei sobre isso, marketing jurídico. É um preconceito muito grande ainda, né? Produção de conteúdo na rede social e tal. E tá tudo bem se você já é da era do digital e você não acredita muito no offline. Mas tá tudo bem entre aspas. Sim. Porque em algum momento você precisa considerar o que os teus colegas estão falando. Se, por exemplo, como a moça que duvidou, né, do BPC no digital. Que bom que ela estava no lugar certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, tendo acesso a um conhecimento diferenciado. Porque ali você mudou toda a visão dela. Sim. Então, ela disse, pô, se tá funcionando Ela, pra inclusive, vai começar no tráfego. Então. Ai, que legal. E essa quebra de paradigma mesmo, isso é muito legal. É muito raro na advocacia, né? Uma coisa que eu posso falar é escutem as pessoas. Porque eu poderia muito bem ouvir a Tati falar para mim, olha, o offline funciona, o offline ainda dá certo. E eu falar, não, pelo amor de Deus, tu sabe o que você está falando. E não, você tem que ouvir a pessoa que sabe mais que você, porque todos nós temos alguma coisa para ensinar para alguém. Então, ouvir, filtrar, ver se aquilo faz sentido para você ir atrás, mas não ficar cheio de verdade, de que isso não funciona, ou só o que eu faço funciona. A gente tem que aprender, porque o networking não é só você conhecer a pessoa, mas você saber ouvir o que elas estão falando, porque você pode crescer 10 vezes mais do que você cresceria sem elas, né? Perfeito, perfeito. E você, Tati, a sua virada de chave? Eu acho que, assim, saiu tanto do operacional,
né? Porque eu queria fazer tudo, atender, corrigir, peticionar, protocolar, O que é administrativo, muito comum, venda, né? marketing financeiro. Faz tudo. Tudo. E não adianta, não dá. Mesmo que eu more, se eu me mudar para o escritório, eu não vou conseguir fazer tudo. Não adianta, né? Então, sair do operacional e focar mesmo, porque hoje em dia, o que eu quero mesmo é atender cliente. Eu gosto de atender o cliente. Eu gosto de atender o cliente. Gosto que ele vá ao escritório, né? Tem muita gente que ainda gosta de ir no escritório, né? Não hoje em dia não é mais essencial, não é mais fundamental, mas eu gosto de ter o escritório físico, gosto de atender É o um cliente. diferencial. Né? E eu sempre me coloco à disposição de atender presencial, né? Mesmo os digitais. Alguns clientes mesmo do digital, você quer ser atendido, atendo tal? Sim, marca horário, eles vão. É porque você faz muito tráfego regional, né? Eu só faço DF Goiás, Entendi. né? Por e enquanto. Aí tem a possibilidade da pessoa ir no presencial. Por enquanto eu faço só DF Goiás, então por isso eles vêm. Então só atendo por aqui em torno. E o segundo é o digital mesmo, de entrar no digital, né? Que eu tive muita resistência quando eu comecei, né? Tanto com as orientações da Nex, né? Da empresa, sua, da Eri, que também tem me ajudado. Tinha uma resistência, comecei assim, eu comecei, né, em abril, que eu comecei na Leva em abril, né? Foi logo depois do GSA. Foi. Fechando o quê? 20, 30 contratos. Hoje em dia eu fecho mais de 60 contratos por mês. Olha aí, tá vendo? Eu até tava falando com a Ex, ela me cobra. Quando que você vai chegar nos 60? Olha. Se eu fechar 60, Pressão, vou me mudar para Você não é a rainha Já do fechou? digital? Já fechou o contrato hoje? Todo Porque dia eu eu pergunto. fechei. Todo Todos dia. os Quantos dias. contratinhos hoje? E, gente, Todo querendo dia. ou não, isso é uma competição super saudável, viu? Sim, porque eu falo, gente, eu tenho que fechar, porque senão a Tati vai me humilhar. Um contrato. Todo dia eu muito pergunto legal. pra ela, já fechou seu contrato hoje? Já! Eu falo, então tá bom. Aí ela para. E agora pra você, Tati, essa pergunta. Já que a gente tá falando sobre empreender, a gente tá sendo muito verdadeiro aqui em dizer o seguinte, não é um mar de rosas, né? Acho que em qualquer coisa que você se propõe a fazer bem feito, você vai encontrar desafios, né? É uma montanha russa até você considerar que você realmente chegou lá. E quando você chega lá, os desafios continuam, né? Eu falo para as mentoradas sempre, né? Dependendo da fase que ela tá, né? Ela tá ali reclamando, tá começando, ó, tá com a faca e o queijo na mão, ainda tá na tranquilidade, dá vontade de falar, e vai piorar, E viu? muito. Preocupa não que piora. Vai comer um posso? E Fica tranquilo, vai dar certo. Tudo. Aí quando piora, eu falo, tá vendo? Só que agora, não é você que... Não como é que fala? Não é que ficou mais fácil, é que a gente fica mais forte. A gente tá mais preparado, né? Então, você vai ficando casca grossa e você vai entendendo o mercado e a sua visão amplia, né? Agora, sim, qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje? Levando em consideração os pilares aí, gestão, marketing e vendas. Qual que é o maior desafio que você considera hoje na tua advocacia? Levando em consideração esses 22 anos aí de experiência. A minha maior desafio de todos é a equipe. Montar uma equipe comprometida e dedicada. Hoje eu tenho alguns advogados que trabalham comigo, são excelentes. Ontem mesmo eu tive um acidente, né? Quase quebrei meu pé e tal. Passei a tarde no hospital, ia atender, ia para banco fazer levantamento de RPV, não fiz nada. Mas eles estavam lá e uma, inclusive, foi para o hospital comigo, me levou para o hospital, ela me levou para o hospital, voltou para o escritório e ficou quase até 10 horas da noite ontem. Olha só. Né? Então, eu falei assim, vai embora, Você só quer mais alguns parecidos Queria, assim, com essa. eu já falei que se eu tivesse uma outra Marina, 3 Marinas para mim. Ela me ajuda muito, ela, o Alan, né? Eu tenho 2 remotos também, uma de São Paulo, uma do Goiás, que me ajudam muito, mas a minha dificuldade maior é de montar uma equipe. E agora, nem é tanto advogado, mas o administrativo. Estou procurando uma pessoa boa mesmo no administrativo, que possa estar ali comigo, me ajudar. Eu tô achando que depois desse podcast vão rolar uns currículos, hein? Você tá contrato, tranquilo. Você tá pagando bem o administrativo dela, né? Eu também acho. Mas aqui, é importante dizer que equipe é o desafio de todo negócio, né? E a gente vê isso Basicamente, todos os dias, né? um bom empreendedor é aquela pessoa que consegue achar bons talentos. E o mais importante que é achar bons talentos é pegar pessoas boas e explorar ao máximo da sua zona de genialidade. A Valéria está falando muito sobre isso, é encontrar pessoas, ver o talento dela, ver a genialidade dela e colocá-la no lugar certo e explorar dela o que ela pode te entregar. Mas até você encontrar essas pessoas, esses braços direitos, você vai rodando.
Você vai sempre abrindo vaga. A gente mesmo está sempre abrindo Sempre. vaga todos os dias, Sempre, entrevistando sempre. o contrato, demite e assim vai. E aí que a gente vê que não tem muita concorrência. Porque quando a gente Exato. faz os processos seletivos e vê o nível que tá o mercado... E não vem pronto, Tati. Não. Não vem pronto. Às vezes, assim, você dá sorte de encontrar alguém que tem uma técnica muito boa, mas às vezes é o mais encrenqueiro da equipe. Não tem um É o que te dá comportamento, mais né? doido. Exato, não tem as habilidades comportamentais que você precisa. Por exemplo, o colaborador que eu tenho hoje, o mais antigo, que vocês conhecem, que é o Alisson. O Alisson, ele foi moldado. Vou falar, vou deixar registrado. Vocês não têm noção da dor de cabeça que o Alisson já me deu, não. Imagine se eu não tivesse Olha, ele tá coçando na hora dessa. Disposição. Tem. Imagine se eu não tivesse insistido para ter hoje o braço direito que eu tenho. Então, aproveitando o teu gancho, eu aproveito para falar que é uma dos meus maiores desafios também. É liderar. Liderar é muito mais sobre pessoas, né? Sim, Sobre muito mais. gente. É muito mais sobre ter feeling. Você vai desenvolvendo isso do que qualquer outra coisa. Então, às vezes você pensa, eu sou muito bom na advocacia, eu quero uma galera que seja boa na advocacia também, mas não é só isso. Não é. Não mesmo. Não é de longe isso. Às vezes, como eu falei, né? Tem gente muito boa ali, mas pé de briga o tempo inteiro. Então, não vem pronto. A gente põe na nossa cabeça isso e vai explorando as habilidades das pessoas, né? Apurando, aguçando o faro ali para entender. Fulano não tá boa aqui, mas de repente ali, quem sabe, né? E você, dona Ellen? Qual que é a tua maior dificuldade hoje? Teu maior desafio que você olha e fala assim, Senhor, me dê forças. Olha, assim, eu acho que a gestão é uma dificuldade de todo mundo, mas para não ficar repetitiva, eu vou fugir dos pilares. E eu acho que o maior desafio que eu tenho, e eu acho que muita gente, é a ansiedade. Em que sentido? De eu ver, por exemplo, a Tati fechando 60 contratos, a Valéria voando, a nossa outra colega Marissa voando, que é uma pessoa que está muito próxima da gente, e eu ter a ansiedade de querer chegar lá logo. E essa ansiedade, ela é um desafio muito grande, porque se você não controlar, você dá um passo maior do que a sua perna. Então, você tem que saber aonde você está, olhar para dentro de si, ser empático com a sua vida e entender que, ok, eu estou aqui, estou fazendo de tudo para melhorar e ir para o próximo passo. Então, eu vejo muito isso, porque eu recebo muita gente falando a mesma coisa, de, como é que eu já vou começar no tráfego, quanto que eu tenho que colocar, me indica seu gestor. Não é bem assim. Calma. Eu tive uma pessoa e falou que ia passar as coisas no cartão de crédito. Falei, não faz isso, porque você vai se enrolar num nível de ansiedade. Porque eu quero dar um passo para alcançar logo aquele faturamento, eu vou conseguir logo abrir o meu escritório físico, e quando você vê, você faz tanta coisa Fora que da sua realidade. você não está, e aí você fale, e o problema é porque a advocacia não funciona. E não é assim. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande de controlar essa ansiedade e saber a cada passo que você está dando e ir degrau por degrau, para que você, por exemplo, não dê um passo muito grande e acabe estragando tudo que você já fez. Eu acho que esse é um desafio muito grande e eu tenho muito isso, porque eu acho que o ser humano, ele se compara muito, né? Então você fica, mas eu quero logo, eu quero isso logo, mas é um pouco da geração também, né? Sim, quero o tudo para ontem. Tudo para ontem. Tenho muito, foi cirúrgica, o orgulho dessas meninas. Agora eu tô me lembrando de um episódio aqui, que foi quando o Nathan entrou para dar a primeira aula dele na Leve, vocês lembram? Vocês assistiram? Não, eu assisto todas. Então teve uma aula ao vivo, que ele foi apresentado e tal, e ele falou sobre vendas. Acho que foi das reuniões que eu falei. No dia seguinte, eu cheguei marcando reunião com todo mundo. Gente, porque para quem não sabe, o Nathan vende qualquer coisa. Qualquer coisa que você pôr na mão dele, ele vende. E aí eu me lembro da carinha de vocês lá, vendo ele falar. Eu também fiquei assim, porque eu achava que eu sabia vender, até ver ele vendendo. Que isso? Então, quando você já está assinando o contrato. Disso, o Nathan, ele faz isso. Então, e aí eu comecei a perceber que a gente precisava trabalhar muito esse pilar, porque um desafio também muito grande dos advogados é vender, né? E não adianta, como eu falei, eu queria passar para o colaborador antes de eu aprender, não tinha jeito. Eu tinha que aprender primeiro para passar para ele.
Então, a gente bate muito nessa tecla também da venda, que é um tabu ainda na advocacia, né? Sim. Eu vejo que vocês se desenrolam muito bem com isso. Assim, hoje, vocês duas, particularmente, eu não acho que vocês tenham muito problema com essa questão de venda. Tati, você? Não. Tranquilo. Não, assim, eu tenho mais... Acho que essa sede de chegar ali onde o Natan tá. Que eu acho que o Natan não tem No como ele nível do Natan. perder o crédito. 100 leads é 100 contratos. Então, mas assim, ter dificuldade, ter medo de atender, não. Eu não tenho mais. Tenho Medo de treinado. precificar, não tem mais Não essa. tenho. Não tem. A Tati fica me enchendo o saco Aumentar. pra eu aumentar meu valor. Tá vendo, E gente? já aumentei um benefício. Então, assim, a Começa com gente 4, vai... faz 6, aí ele, vai pra 6. Não, Eu não era vai fechar. 3, aí ela falou, vai pra 6. Eu Vai. falei, vou pra 4. Vai, fecha. Não, vai pra 5, ele. Ah, será? Vai. Então, a gente vai desmistificando isso todos os dias. Querendo ou não, assim, não é hoje o meu gargalo. Mas, com certeza, é um E desafio. aqui, vamos ser sinceros, vender é muito bom. Vender é bom muito demais, gente. Quando a Quando pessoa eu fala, te me vi manda um assinado, contrato. Nossa. Não, quando eu vejo advogado muito falando bom. assim, eu tenho muita dificuldade para vender, eu falei, Ai, eu não sabe o gosto que de que é atender bom o na cliente. vida, não? Como assim Cara, você não gosta de atender o cliente, Essa é gente? Eu acho que adoro atender vender o cliente. vicia. vicia. Porque Eu quando você acho. começa a ficar bom em venda, você senta com o cliente e aperta a mão dele e você vai vendo um contrato, 2 contratos, Cara, é 3 bom contratos, demais. 4 contratos. E Só eu nem vai. fazia essas planilhinhas. Agora, todo dia eu alimento a planilha. 1, É 2, bom, 3, né? 4, e quando já A tá lá. planilha financeira lá e tal. Nossa, eu Quando amo já essa Aí você tá lá a olha planilhinha. aquela eu falo, previsão nossa. de faturamento assim. E a pessoa que cuida dessa planilha pra mim, ela fica, e aí? E aí? E aí? Cadê os contratos? Bora, dia ela 10 já! pressiona, olha só. Eu faço porque eu gosto de fazer. Eu gosto de ouvir aumentando. Eu também ali. amo. É bom, né? É, Eu fico olhando, mas eu não, Eu não faço. cuido, não. eu faço. É muito Eu bom. não gosto de bom. planilha, não. Gente, ó, vocês estão de parabéns, assim, por tudo que vocês vêm construindo. Porque esse conhecimento, ele chega a todos que entram na Level, que vão para o GSA, mas como eu falei, nem todo mundo executa, né? Nem todo mundo realmente está disposto ali a encarar esse desafio. Eu até fiquei feliz pra caramba esses dias, porque a última edição do GSA foi em março de 2023. 6 meses depois, uma participante me mandou um direct e falou assim, ó, tô começando a pegar nas planilhas do GSA agora. Eu falei, antes tarde do que nunca. Não é verdade? Mas eu perguntei pra ela, por que você demorou tanto? Ela falou, tava me encorajando. Ficava ecoando a sua voz na minha mente, naquele treinamento. E eu falava, cara, será que eu vou dar conta desse negócio? Será que eu vou dar conta? É tudo uma questão também de você confiar em você, né? De você começar a ter essa autoconfiança de falar assim, não dou conta sim. Então, ela teve que trabalhar isso. Por isso que eu falo, cada um tem seu momento, né? Sim. Foi um processo de, não, beleza, vamos lá. Acompanhava um pouquinho mais a Valéria, via os casos de vocês lá no Instagram também, que eu faço questão de mostrar sempre. E ela se encorajou. Pegou as importante, planilhas. Né? A gente acha que é besteira, mas quando vocês sentam aqui e falam quanto vocês desenvolveram e que estão aplicando, isso serve muito, mas muito de inspiração para as outras pessoas. E às vezes não é nem só para as pessoas que querem entrar no programa, mas que já estão lá dentro. Exato. Que falam assim, nossa, agora eu vou começar a implementar porque eu estou vendo o resultado. E é legal quando a gente inspira alguém, né? É muito legal. É muito legal. E não só para quem também está começando, né? É para quem Sim. já está há anos. Por Uhum. exemplo, você com 22 anos de advocacia, você falou, cara, eu vou entrar no digital, sim. Por quê, Tati? Eu vejo em você alguém que não se conformou. E disse, beleza. A minha meta são 100 contratos, já falei Aí, pra ele. Sim. Olha Vai aí. enlouquecer. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. Mas deixa eu te falar. Já parou para imaginar o que é ser contrato? Eu vou me muita mudar pro grana, hein? escritório, né? Mas tudo bem. Não, Não, vai você ter vai gente- delegar Tu vai mais. contratar mais. Eu já e falei pra vai- ele, no começo do ano, antes, né, eu fechava 20, 15, 20, eu tô É, 60. Não é vou um chegar a 100. marco. É um E marco. vai, E eu falei chega pra ela. fácil. E chega fácil. Aí vocês vão ter que fazer o seguinte, vocês vão continuar, Eu só não cheguei em 100 porque eu não aumentei ainda o Vão- investimento, vão, porque eu ó, não tenho mais trabalhar, capacidade. rodar ali a gestão, para nós nos encontrarmos na Isso aí. Europa e o escritório Contratar mais faturando. advogado, contratar Entendeu? time de vendas e construir, de fato, o Sim. império, né? Um império onde você é o seu maior ativo. Tem época que a gente tem que se entregar, a gente tem que Sim. trabalhar pra caramba, mas a gente também tem que valorizar tudo isso
proporcionando qualidade de vida pra gente, Com pra nossa certeza. família. Tem que saber parar, tem que saber. É. Hoje eu trabalho muito. E mas você nem descobriu de isso muito longe, cedo, né? Nem de longe é o que fazia. Sim, eu fiquei doente, eu precisei, eu fui obrigada a parar. E é horrível, eu sempre falo isso pra todo mundo. Não espere ficar doente pra tomar uma atitude. Porque é muito ruim. Você fica, cara, impossibilitado, de Fragilizado, cama, né? sem você conseguir sair, sendo que tudo depende de você. Eu me lembro de estar de cama fazendo um mandado de segurança. Porque eu tinha que fazer, a cliente estava cobrando, não tinha ninguém para fazer. Foda. Isso é horrível, eu não desejo isso para ninguém. E eu tinha 25 anos. É horrível passar por isso tão cedo. Então, não tem que esperar, tem que sim se dedicar, tem que estudar. Hoje eu trabalho muito, estudo todos os dias até 10, 11 horas da noite, só que não é mais aquela loucura, aquela ansiedade, existe qualidade no que eu faço. Então, não é você se matar de trabalhar que vai estar bom, muito pelo contrário. É você trabalhar certo. Eu trabalho muito, mas corretamente. Então, hoje, realmente, eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Não tá perfeito ainda, óbvio. A gente tá buscando. numa fase, né, de realmente plantar muito, mas nem de longe eu tô perto de ficar doente ou perto do que eu já estive um dia, nem de longe. Perfeito. Isso aí. E agora, eu quero perguntar para você, Ellen, aproveitando que tem muita gente assistindo a gente aqui, qual conselho você daria para a pessoa que está te ouvindo aqui, que está ali meio sem saber o que fazer, mais voltado para a questão do digital? O que você falaria para as pessoas hoje com a experiência que você tem? Assim, qual conselho que você daria? O meu maior conselho é comece. Ai, eu escuto tanto de... Ai, mas eu não tenho um celular bom, mas eu não tenho um microfone, eu não tenho uma iluminação, eu não tenho... Gente, eu também não tinha. É a questão de você não se comparar. É não se comparar, começar, não procrastinar e estudar. E principalmente, que eu acho que é um dos maiores conselhos que eu dou para todo mundo que me procura, e eu não tenho medo nenhum de passar o que eu sei, assim, estuda o que não é direito. É a venda, Ser um é a profissional gestão. multidisciplinar, né? Sim. É você saber o técnico, é óbvio, esse é o primeiro passo, mas você saber vender e aprender isso com vendedores e não só... A gente tem essa mania de tudo voltado para o direito. A gente lê livros que falam de varejo, falam de multinacionais, que não tem nada a ver com o que a gente vende, mas você consegue aplicar o conhecimento. Então, ter essa visão de que você precisa estudar o fora do direito, eu acho que é o maior conselho que uma pessoa que está começando ou que está perdida pode ouvir nesse momento e fazer. Porque quando você entende a venda, a gestão, o negócio em crescimento, o negócio em escala, e você vê o que você pode fazer, eu acho que você cria um rumo. Você cria um objetivo. E aí você sabe o que fazer, você sabe como começar. E mesmo, por exemplo, hoje eu não estou nem perto de onde eu quero chegar, mas eu sei que eu estou indo. Então isso me dá calma, me dá paz. Estou no caminho Eu não certo, fico né? na ansiedade, no desespero. Eu sei que eu estou fazendo e que as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então eu acho que essas pessoas precisam realmente respirar, encontrar, começar e começar pelo certo. Não sai também ouvindo tudo, por exemplo, a Ellen deu certo com BPC, então eu vou fazer BPC. Não, faz o que você já sabe, o que você tem técnica. Às vezes você não é bom em BPC. É adaptar para a realidade, né? Exatamente. É As pessoas pegar querem todas muito... as- Ah, não, se BPC tá dando certo, eu vou pro BPC. O criminal tá dando certo, eu vou pro criminal. Não. Pega ali, é começar com o que você tem dentro da sua técnica. Olha para dentro de casa, vê o que você pode reaproveitar e vai. E assim, as pessoas realmente... Ah, não, então peraí. Primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou aprender isso aqui, aí depois eu começo. Aí depois já passou 10 anos. Você nunca se sente preparado. Na verdade, Exato. você nunca vai estar. A gente estuda todos os dias, porque todos os dias tem uma lei nova. Então, você tem que todos os dias, ou todos os dias existe uma, não sei, uma técnica nova, um livro novo, uma coisa, você vai aprendendo. O que realmente você, né, espera para ser perfeito já, às vezes, é tarde demais. É isso aí. E esse é um dos lemas da Level, né? Que não é ficar bom para começar, é começar para ficar bom. Exatamente, exatamente. Né? E antes de você falar, Tati, do teu conselho, você tocou num ponto crucial. Muita gente só quer, é advogado? Então eu vou ouvir. Cara, os maiores insights que eu tive
para advocacia, eu encontrei fora dela. O Natan é a prova viva disso. Sim. Pra quem não sabe, eu não sou advogado. Então, assim, foi fora. Inclusive, eu conto nos episódios anteriores do podcast que quando eu comecei essa imersão em gestão, que eu estava completamente perdida no meu escritório, falei, não, vou estudar para eu organizar. Eu nem sabia que eu estava procurando sobre gestão, né? Eu não encontrei nada de advogado nenhum do direito, nada. Eu tive que procurar uma visão empresarial, totalmente fora do direito, mas foi a melhor coisa que eu fiz. Porque hoje a gente consegue enxergar a advocacia como um negócio, tratá-la como tal. Sim. E é só assim que ela cresce, né? Então, agora o teu conselho, Tati. Com esses anos todos de experiência aí, fala para essa galera que está começando e para quem também já está há muito tempo e está engessada ainda na advocacia. Eu acho que você vai quebrar um paradigma bem grande, que é, será que funciona para mim, que não sou aquela menininha da faculdade que está acabando de formar, que já tem um negócio grande aqui, ou às vezes nem tem um negócio grande, mas estou muito tempo no direito. Será que funciona para mim? Você fez essa mudança, né? Essa atualização, que, na verdade, você não mudou o que já funciona, você só Acrescentou. complementou. E ainda tem mais um detalhe. A Tati, ela não produz conteúdo na rede social. Eu não gosto muito, não. Mas deveria. Então, deveria, por Não, quê? mas Porque vai chegar ao ainda 100, não assim. produz. Ainda. Porque a Ellen tá aí do A lado, Ellen tá- fica tranquilo. Exato. Vamos Mas só começar. para deixar Fez o claro... contrato, Já fez gravou o seu o vídeo? stories hoje. E só para deixar claro que ela tá fazendo esse estrago todo sem produzir conteúdo na Olha. rede social. Sim. Imagine se produzisse. Então, filha, fica a dica, tá? Vai lá, manda brasa no seu Bom, conselho. acho que o meu primeiro conselho, né, parecido com o da Ellie, é estudar. Estudar muito, sempre. Porque o que eu mais vejo, assim, todos os processos seletivos que eu faço, as pessoas não sabem nem por onde começam. Redações horríveis, petições péssimas, não sabem português. Muita gente fala assim, eu não sei previdenciário. Tudo bem, previdenciário, ok. Mas você não saber português? Você não saber redigir uma petição? Porque modelo, a gente tem modelo para tudo hoje em dia, né? Mas não adianta você ter um modelo e não saber adequar, não saber escrever. Então, primeiramente, estudar não só direito, marketing, tudo, vendas. Você está sempre estudando, nem que seja 10 minutinhos por dia. Eu leio muito, leio, né, 5, mais de 5. Agora que eu não estou lendo muito, porque a minha quantidade de trabalho aumentou demais. Mas eu leio, sempre estou lendo, sempre comprando livros, sempre lendo. Estudar, sempre muito. Trabalhar duro. Não ter medo de trabalhar, não ter medo do trabalho. Se dedicar muito. Né, esse negócio de, eu tenho que ver todas as séries. Eu tenho colegas conhecidas que sabem todas as séries, já falei, né? Do Netflix. Ela tá indignada com essa Tô, galera porque que sabe série. Elas ficam lá, Ainda não tá sabem doido pra como é ver que uma série, você não consegue. fecha tanto contrato, como é que você tem tanto cliente. Pô, mas eu não sei E todas as aí a séries da fórmula Netflix, mágica, né? Como é que você Como faz que você eu não faz? consigo? Como é que você a conseguiu gente tão rápido? começou praticamente junto e tal. Gente, eu não sei as séries da Netflix, Ó, não. A Tati vai chegar no auge quando a gente ligar pra ela e falar assim, Tati, você tá fazendo o quê? Ela, tô assistindo uma série, né? Aí é o auge dela. Não, e a gente É tem um ano pra verdade. isso. Um ano, tá? Eu te dou um ano pra isso. Trabalhar duro, estudar e se dedicar mesmo. E não largar o cliente de mão, porque eu atendo muito também clientes que falam, meu cliente sumiu, meu advogado sumiu. Desapareceu. Não atende isso o é telefone. Não atende o WhatsApp. Eu já bati lá. Fui lá no escritório, sumiu. Se mudou, não me falou. Então, atender o cliente. Saber que o cliente é a parte essencial do escritório. E pra essa galera que estuda, tem um conhecimento técnico massa, tem muitos anos de experiência, mas tá lá engessadão na advocacia. Não tem medo, eu acho, né? Do novo, né? Do novo. Sim. Porque tem até assim, que as próprias, né? As outras mentoradas também, muitas têm medo. Sim. Medo disso, medo da OAB, medo de que vão falar, medo de São postar. muitos medos. Muito medo. Eu falo, gente, não tem esse medo, não. Como diria a Priscila Zilo, né? A coragem é o medo andando. Põe esse medo pra andar. Vai com medo mesmo, né? Literalmente Até falando. que quando você me chamou, já vou ter que aparecer. Mas veio? Vim, tô Ela aqui. eu falei, tu vai? Aí ela, vou. Eu falei, aí ela, você vai? Eu falei, claro. Aí ontem eu mandei foto do meu pé engessado. Tá engessado. Como assim você não vai? Eu falei, não, eu vou. Você vai me levar, mas eu vou. De muleta, mas eu vou. Tá vendo? É isso aí. E vim. Isso aí. E com certeza vocês contribuíram muito aqui pra galera que tá começando, que já tá, né, no caminho, contribuiu aqui pra mim, pro Natan também. A gente tem sempre o que aprender, né? Tá aprendendo o tempo inteiro. A gente que se coloca como aquele que mentora, aquele que orienta, a gente aprende muito mais do que vocês, que de repente são as mentoradas ali.
E vocês duas ainda não têm essa experiência na docência, né? Ainda parece que a gente já está antevendo algumas coisas aí. Eu queria dizer para vocês aqui, na condição de mentora de vocês, dizer que eu me orgulho muito de vocês duas. Para as outras não ficarem com ciúme, isso não é pessoal, galera. Eu amo cada Vai uma. rolar um ciúminho, né? Eu amo cada uma. Já tô acostumada. Cada uma. Mas, assim, especialmente por vocês estarem aqui hoje e a gente ter a oportunidade de ouvir a história de vocês, eu me orgulho muito de tudo que vocês estão construindo. Eu vejo que vocês se dedicam, é um trabalho honesto, é louvável, realmente. Então, se orgulhem de tudo que vocês estão construindo até agora e do que vai vir pela frente, porque vai vir muita coisa boa pela frente Muita ainda. coisa. Todo mundo que luta, todo mundo que busca, todo mundo que se prepara, chega lá. É fato. Eu tinha falado isso pro Natan no episódio anterior. É só uma questão de você se ajustar, focar, né? Falar, esse é o meu objetivo. Você vai encontrar meios, pessoas, lugares, ambientes para que te façam chegar onde você quer chegar. E vocês, com certeza, vão chegar lá. Tem todo o nosso apoio, né? Não só o apoio moral, a gente põe a mão na massa junto com vocês também. Dá umas lapadas de vez em E quando. sintam-se realmente vencedoras. Sim, vocês Sim. são, com certeza, Vocês são muito vencedoras. inspiração para muitas pessoas, né? E esse podcast é o primeiro com convidado, então são as primeiras convidadas do podcast. Ai, que chique. Tenho certeza que vai inspirar muita gente, muitos advogados, muitas advogadas que estão querendo construir alguma coisa, né? Exato. Sim. Exato. Eu acho engraçado que, às vezes, eu recebo mensagem de pessoas que nem são advogadas e falam assim, só de você falar de onde você começou, eu tô com vontade de começar também. Mas é uma pessoa que nem tem a ver com direito, mas tá ali também, tem o empreendedorismo, gente. Às vezes até É para todo O seu mundo. sucesso cara. transborda. É para todo mundo, não é só para advocacia, né? Uma frase que eu amo é que o trabalho devolve. Então, verdade. trabalhe, porque devolve. Devolve de verdade. Devolve. É verdade. E o que vocês estão fazendo aqui é transformando conhecimento em resultado. Exato. Não adianta você ter o seu conhecimento, guardar ele para você, não entrar nessa era da democratização da informação, não ir lá na rede social, ter medo de dividir, que é o Sim. que grande parte tem. Guardar só para vocês não vai adiantar. A gente precisa transformar esse conhecimento tudo em resultado. E é isso que vocês estão fazendo. Parabéns, de verdade. Obrigada. E agora a gente vai convidar de novo para o GSA, né, Natan? A galera aí. Exato. Acho que eu queria jogar para a Tati também, como é que foi a sua experiência com o GSA? A gente viu a experiência da Ellie, que foi uma virada de chave na vida dela. E o que você diria aí para as pessoas que estão aqui assistindo, que estão sendo convidadas para essa próxima versão? O que você indicaria a elas? Ir para o GSA e por quê? Não, e com Ou certeza. não ir? Com certeza. É. Quando eu me inscrevi para o GSA, faltava poucos dias. Eu nem sabia que existia. Eu vi assim, as chamadas, acho que faltava uma semana. Eu falei, Tráfego nossa, pago, ó. Que é isso, Maravilhoso. gente? Aí eu fui ver, fui olhar, falei, não, é isso que eu preciso, gestão, porque o meu foco sempre foi gestão, né? Fiz a inscrição, não conhecia ninguém, fui, assim, amei, né? Me apaixonei, não parava de escrever, meu caderninho tá até hoje comigo. Aquele caderninho lá, anotei muita coisa, falei, gente, preciso disso tudo. Isso é o que eu preciso, as planilhas, o manual de conduta, que eu não terminei o meu ainda, Mas tá em tempo ainda. mas já comecei. Também já comecei. Comecei. Peguei até os modelos da Maressa, da Val, tô mesclando. Marissa ajuda também. muita gente Nossa, também. a Maressa faz Ai. tudo bonitinho, né? Ela é Tudo. maravilhosa. Chega. Para quem não sabe, a Marissa é membro do nosso Mastermind, onde as duas também são membros, né? Elas passaram pelo GSA, foram pra Level e da Level foram pro Mastermind. Foram para a Level, ganharam muito dinheiro na Level. Né? E por isso elas estão no Mastermind. É isso aí. Então, tô adotando muita coisa que eu aprendi na Level. Estou aprendendo todos os dias. Planilhas mesmo, manual, tem que ter. Né? Não adianta a gente simplesmente ir fazendo e não saber nada. Não saber os ativos, não saber as despesas, não saber os clientes. Tem que saber. E hoje em dia eu adoro fazer minhas planilhas do faturamento. Porque a gente tem que entregar todo mês. Nas ligas, a gente faz parte das ligas, né? São grupos de mentorado divididos. Tem os desafios. Ficamos em terceiro esse mês. Desafio Fiquei de primeiro. faturamento, Vocês ficaram em gente. terceiro com qual faturamento? Nosso faturamento foi 1 milhão. O seu foi? O meu foi 1.200.000 e alguma E coisa. o nosso foi 1 milhão e 100. Foi tipo 75 Foi. mil de No mês. diferença.
Não Da- é de isso, todas da as- Liga. É. Da Da Liga. Liga, no nosso grupo, Do né? grupo da Liga. É. Que do tem grupo ali da Liga. umas 15 pessoas, mais ou menos, Isso. né? Acho Quem... que até menos. É menos. Não, É menos, menos, tem né? menos. Bom, para quem não Sendo sabe... que muitas não participam, tá? Não as entregam. ligas, elas estão dentro da mentoria. E aí, lá dentro da mentoria, a gente cria esses grupos menores. É como se a gente estivesse fazendo uma oficina. Como se aquela liga ela fosse, de fato, um escritório. Com todos os funcionários ali, os colaboradores. E aí, no final, a gente faz uma competição de faturamento. E aí tem ali, né, do primeiro ao quinto lugar, são 5 ligas. E as meninas detonam. Então, arrebentando. Faturamentos A gente vai ficar em milionários. primeiro esse mês, você vai ver. Que é o que faz as pessoas... É, porque se ela for fechar 100, né? não, chegar isso na mesmo. 100, relaxa. Você vai Ela carregar tá o sem a um liga. pé. E assim, não fica sempre não, tá? Eu só preciso dos meus dedinhos. De 3 em 3 meses, a gente faz a dança das cadeiras, gente. Porque aqui, ó, fica panelinha demais, entendeu? Mas Aí a tem que gente fazer nem é essa da mesma dança. liga, Aqui, Maria. imagina se um A gente dia nunca duas. ficou na mesma A gente liga. é concorrente. A gente vai deixar ela sempre separada. É, sempre separado. Não tem como A juntar. gente não entendo. Não faz sentido. Mas é Vamos muito pegar o legal ver chicote. isso tudo. Mas essas Agora ligas a gente vai. fazem muito, assim, bem pra gente. E pras meninas também. Eu acho que eu posso falar por todas. Porque é um encontro de uma troca tão grande. Porque, como você falou, é tão solitário. A gente não tem com quem conversar. Então, chega ali na liga, que é um ambiente seguro, muita gente desabafa, muita gente mostra, né, fragilidades A que, às vezes, realidade você mesmo, não né? quer mostrar para outras pessoas. E tá todo mundo ali para se acolher. Então, eu falo muito isso para as meninas da minha liga e, enfim, de todas que chegam perto de mim, que o faturamento, ele é um bônus. O que a gente ganha ali dentro, cara, não importa em que lugar a gente fique, a gente tá crescendo como pessoa. Então, a gente vê a evolução das meninas, é muito legal mesmo. Assim, foi uma das melhores coisas. Acho que no início a gente não entendia muito bem como funcionava, mas sem aquilo ali, toda vez, a cada 3 meses é a mesma coisa. Ai, vai acabar, e agora? E aí você faz amizades com outras pessoas, é muito legal. E a experiência das ligas, das primeiras ligas, eu quero sair, eu não quero mais ser líder. Eu falei, calma. Eu fui a única que fiquei de boa. Vocês Mas vão conseguir. Eu aprendi a aprender. ser líder lá. Tá vendo? Porque eu falava pra Valéria, não, assim, eu fico com medo de falar alguma coisa e elas não gostarem. Corta pra sua lapada, chibata. Cadê sua planilha? Era desse jeito. E no fim, todas ficaram muito felizes. A gente realmente aprende muita coisa, aprende a ser líder, porque essa liderança, como você sempre falou, e a gente às vezes escuta e não faz sentido, mas que aquela liderança mudaria a nossa vida dentro do nosso escritório. Então, eu tinha medo também, às vezes, de pedir uma coisa demais. Ah, vai que meu funcionário não Exato. gosta, vai... E hoje eu falo, não, isso aqui, tinha medo de cobrar. Assim, desde que você trate com respeito, a Sim. cobrança não é um problema. Mas a nossa mentalidade ainda tem esse problema. Uma coisa que eu acho bem legal também é a sua vontade de fazer a sua parceira ganhar dinheiro, faturar. Sim. Né? Então, vocês estão incentivando a sua para ali, ganha, vai, fatura, porque isso, no final, Sim. E olha que não ganha muita coisa na liga, é um símbolo mesmo. É, as Mas pessoas é um engajam e querem. desafio mesmo, né? No mês passado mesmo, no primeiro mês, eu fui fiquei em primeiro lugar da minha Da sua liga de fechamento, né? Aí a gente fez uma reunião para explicar. Eu dei várias dicas, gente, tem que fazer também, faz isso. Elas já estão fazendo. Olha aí. Olha que legal. Já estão aprendizado. fazendo, para ver se a gente consegue Sim. aumentar o Só nosso pra contrato. contextualizar pro pessoal aqui, que às vezes eles podem estar aí meio... Não tá Você vai ter que entendendo. explicar Que de liga fato é a essa, liga. pessoal? Assim, gente, ó, a da mentoria justiça. Level, a gente falou aqui do GSA e da mentoria. A mentoria tem uma duração de 6 meses. É uma mentoria que trabalha os 3 pilares: marketing jurídico como um todo, offline e online, gestão de escritório e vendas na advocacia, tá? Então, ela tem uma duração maior. O GSA é um treinamento em gestão de escritório, Presencial. voltado apenas para advocacia. Sim, a mentoria, ela é em sua base online, né, ali. E o GSA é presencial. São 2 dias Imersos. inteiros de imersão só em gestão de escritório, de advocacia. É voltado para advocacia. Por que eu estou frisando isso? Por conta de toda a dificuldade que eu tive de encontrar conteúdo para gestão de advocacia. Né? Então, hoje a gente criou esse treinamento e vocês não vão encontrar absolutamente nada igual no mercado. Ele tem a pegada extremamente moderna da nova advocacia, mas sempre respeitando
tudo que a advocacia tradicional também ainda pode proporcionar para a gente. Então, assim como foi um divisor de águas na vida das meninas, foi um divisor de águas na minha vida também, criando essa metodologia e vendo essa transformação na vida de tanta gente. A gente quer estender esse convite mais uma vez para vocês. A 4ª edição, né, tá aí, dia 5 e 6 de abril de 2024, e a gente entrega tudo. Vocês podem ter certeza disso. Perfeito, perfeito, perfeito. E contextualizando sobre a Liga é uma distribuição dentro da mentoria, né? Então, tem a mentoria com todos os alunos, vai chegar a 90 pessoas lá. E aí, são, por exemplo, 9 grupos de 10. Não é que são 9 exatamente, mas são mais ou menos 9 grupos de 10, onde cada grupo tem uma líder. Vocês duas são líderes, né? Não, eu Não não sou a mais. líder atual, Não. não. Legal, Eu bom que também vocês conseguiram A gente muda também as fazer o lideranças papel também. ali A de... Valéria me expulsou. Mudou a liderança, tirou as Eu meninas. nunca fui Mas- líder. Não? Porque não quis. Calma. Mas vai chegar seu momento. Eu fui e eu ganhei. Você vai ver só. E aí, dentro dessas ligas, elas concorrem, né? O grupo que Sim. fatura mais, a gente dá kits, dá bônus, mas é um incentivo mesmo para levar essa vontade de vender. Acho que foi isso que a gente pensou quando criou a liga, né? Exato. Como levar para ela essa vontade de faturar. E às vezes não é pelo dinheiro, mas é pelo negócio, é para você crescer, você vê seu negócio crescer, é muito bonito isso, né? Você vê o Sim. seu negócio ganhar forma, você vê você construindo mais pessoas, contratando pessoas, fechando mais contrato, ela querendo bater 100 contratos Vou mês. fazer até ano que vem. Quero Isso ver. isso é incrível. Isso é incrível. Ó, uma das coisas que eu falei quando acabou o primeiro ciclo da Liga, a Valéria perguntou o que você mais gostou de ser líder. E eu falei, lembro muito bem, e é o que eu sinto, que é você ser feliz pelo faturamento do Isso outro. é incrível. Porque, por exemplo, uma menina da minha liga faturou, acho que o dobro do que eu tinha faturado, e eu tava, assim, êxtase por ela. Não existe uma inveja, uma competição, é uma felicidade. Que legal. E uma das coisas que eu falo muito na liga que eu estou hoje, que eu não sou a líder, mas a minha líder, ela acaba me dando muito espaço, é que a gente teve, são 3 ciclos, né? No primeiro, 7 pessoas da minha liga fecharam 0 contratos. 7. E a gente ficou em último. E aí a minha líder me chamou e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso é muito Vamos legal. fazer um tratamento de choque. Aí eu falei, vamos. E a gente fez isso, era reunião toda semana, tentando criar estratégias para cada uma. Aquelas que não fecharam. Aquelas que não fecharam, principalmente, para cada uma delas. Que legal. E a primeira coisa que eu falei para elas foi, isso não é por nós, isso não é pela Level, não é porque a gente quer ganhar, é porque vocês estão fechando 0 contratos, isso não é aceitável. Então, para vocês, precisam fechar contratos. Vocês precisam faturar para vocês, gente, não é para ninguém. Vocês acham mesmo que eu me preocupo de, eu vou fechar porque eu tenho que mandar para Level? Não, é porque o meu negócio precisa funcionar. Você depende disso, sua família Exatamente, eu depende disso. preciso disso. A Level é um plus, é um bônus que vai te dar essa força, talvez, mas não é aceitável que você feche 0. E a gente ficou muito batendo nessa tecla e no segundo ciclo nós ficamos em primeiro lugar com mais de 1 milhão de faturamento. Legal. E quando você Onde- vê aquela pessoa que não fechou nada, fechando. Foi sensacional. Uma pessoa que saiu de 0 para 16 É Uau. incrível. em um mês. É incrível. Aconteceu, assim, todo mundo muito feliz umas pelas outras. Mesmo quem fechou, né, 3, 4, mas saiu do 0. É importante ali, cada uma, como você falou, cada uma tem o seu momento. Mas não é aceitável você ter 0 e não fazer nada para isso. Legal. A gente chegou e perguntou, quero que cada uma diga qual é a sua estratégia. Ninguém tinha estratégia. Ninguém. E não é aceitável que isso aconteça. Então, nós criamos uma estratégia para cada uma em conjunto. Vamos ver a vida da pessoa, o que é melhor para ela, o que ela pode fazer. E hoje, cada uma fala, assim, da sua estratégia e conseguiu crescer. E o resultado está lá, escrito, né? Passou Perfeito. de 1 milhão. Então, essa liga, ela realmente muda a vida de quem está lá dentro e principalmente de quem está travado. Quem precisa ali daquele Vai ser puxado puxão. pra cima. Porque talvez se não fosse a liga, essas 7 pessoas ainda estariam no 0. E o mais legal disso tudo, vocês falando aqui, eu pensando, cara, quando você tem objetivos traçados e você se ocupa em crescer o teu negócio, você foca nele, não tem pra onde correr, ele cresce. Porque aí você elimina todas as distrações E né? olha pra ele. e olha pra ele e vai embora. E é exatamente isso que vocês estão fazendo. Legal. Olha como vocês estão investindo no tempo de vocês.
Tem gente que tá aí Vendo Netflix. vendo Netflix. A Netflix vai Netflix ficar vai cancelar o bolada. podcast. Netflix vai... Assistam Netflix. Aí tem gente que tá rolando o feed, tem gente que tá dizendo que a outra é muito mais fácil para outra pessoa do que para ele, tem gente que tá se vitimizando, tem gente que tá se comparando, tem gente que tá invejando. Vocês estão gastando o tempo de vocês construindo. Tem gente que tá Esse é o mandando verdadeiro mensagem no meu segredo. direct perguntando como é que foi tão rápido. Mas não E- tá e fazendo vai nada. acontecer, Não faz e nada. vai Não acontecer. faz nada. Mas a galera que tá assistindo aqui tem que observar isso. Ver isso nas entrelinhas. Quando você se ocupa do teu negócio, você foca nele, ele expande. Onde você foca, expande. Com certeza. E uma coisa que eu peguei também, que é bem legal, que foi esse rodízio da liderança, porque, às vezes, a gente tem funcionários muito inteligentes, loucos para opinar, loucos para É. soltar de si. E se a gente não aprende a descer um pouquinho do tablado e ouvir, a gente, às vezes, perde grandes oportunidades que o Muitas. próprio funcionário poderia trazer. Sim. Eu acho que esse rodízio da liderança faz você meio que descer do salto e falar, peraí, agora é meu momento de ouvir uma outra liderança. Isso é muito legal, muito legal. Eu tive essa experiência porque a minha liga inicial, eu puxei mesmo ela, então eu tive muito essa experiência da liderança. Como a gente ganhou, principalmente, foi realmente muito legal. E quando veio o segundo ciclo, foi a primeira coisa que eu falei para minha líder. Eu fui líder, agora é a sua vez. Então, se você quiser ajuda, eu estou aqui, mas é você que manda. Então, ela me Legal traz, demais. ela puxa, assim, ela abre espaço, mas nunca para que eu passe por cima dela, que eu tome as rédeas de forma nenhuma. É apenas ali trocando experiências. E é exatamente isso que a gente precisa fazer com as nossas equipes, como o Nathan falou, aproveitando as percepções de todo mundo. Gente, quando eu comecei a dar espaço para minha equipe opinar, sugerir, cara, É muito bom. foi incrível. Porque você não consegue construir nada grandioso. Sozinho. Nunca. Não, até porque a gente não é bom em tudo. Exato. Então, a gente tem que... Eu vi uma frase que é muito interessante, que ela fala assim, ame aqueles que fazem o que você não gosta. Que é eles que vão levar o teu Eu negócio amo. pra cima. E é Eu verdade amo isso. muito. Eu odeio peticionar, eu preciso de gente Eu que também. peticione. Eu amo, gente. Adoro. eu não. Não, odeio, Adoro. odeio. Ó, e tem mais uma Adoro questão escrever também. também, Tem montar uma- tese. Tem uma frase que eu ouvi de umas mulheres que eu admiro pra caramba, que elas falam assim, ó. Se você não senta pra aprender, você não pode levantar pra ensinar. Exatamente, exatamente. Você tem que Então, viver aquilo pra você falar. A gente precisa realmente botar a sandalinha da humildade, entender que você não é o dono da verdade, você não sabe tudo. E tá com pessoas que sempre sabem mais do que você em várias áreas para você estar aprendendo o tempo Sim. inteiro. E também não ter, assim, essa arrogância de não ensinar quem Exato. ainda não sabe o que você já sabe, né? É Exato. um equilíbrio. Você tem que estar ali com quem sabe mais para você aprender, mas você também tem que estar com quem sabe menos para que você E assim possa, vai. né? É realmente aquele A jogo. troca, né? O Sim. equilíbrio. É isso aí. Eu acho que para a gente caminhar para o final, a gente pode falar um pouco sobre o futuro. O que a gente olha para o futuro e vê, né? Eu fiz a pergunta no último podcast para Valéria. Hoje, vocês tendo essa amplitude na perspectiva, sabendo quão grande vocês podem ser. Vocês já são grandes, mas podem ser muito maiores. A gente pode ser muito maior, né? Com certeza. O que vocês esperam aí para o futuro? O que vocês estão animadas juntamente com a gente, né? Nessa jornada aí do empreendedorismo. Bom, crescer, continuar fechando contratos, mas o que eu mais quero mesmo é que os escritórios sejam, como a Valéria sempre fala, autogerenciável. Essa palavra é linda. É linda. Que eu esteja lá do outro Ela é lado do mundo. literalmente linda. E o escritório esteja ali funcionando do jeito que eu, né, implementei, que eu quis, do jeito que eu organizei. Então, o que eu mais quero é isso mesmo, que o escritório esteja andando sozinhos. Sem que eu esteja ali o tempo inteiro falando, ó, isso, aquilo, o tempo inteiro ali, ele já saiba o que fazer sem mim. O tempo inteiro. Isso é o que É questão de a tempo. minha meta. É questão de tempo. Fechar Legal. sem contrato. né? Sem contrato. Depois que eu fechar sem contrato, tá bom. Quando eu olho para o meu futuro, eu vejo duas coisas que eu quero muito fazer. A primeira vem, obviamente, crescer o escritório. Então, essa história do autogerenciável é vida. E quanto mais você aplica, mais ele vai se tornando uma realidade. Então, hoje já muita coisa acontece sem eu saber no escritório. Eu só vejo depois o dado. Isso é muito legal. O próprio fechamento de contrato é
sozinho. Mas eu quero muito poder, por exemplo, tirar férias e não olhar o celular. Isso é um objetivo da minha vida, mas... Enfim. E uma coisa que eu quero muito fazer é levar a minha história para outras pessoas. Porque eu vejo muito pessoas que saíram da faculdade na mesma idade que eu, perdidas. E eu quero ajudar essas pessoas, porque quando a gente passa por uma coisa que as pessoas estão passando, talvez a gente consiga ajudar elas a ter um caminho talvez menos árduo do que a gente teve. Por mais que o meu caminho ele tenha sido rápido, ele ainda teve muito sofrimento. Então, eu quero ajudar essas pessoas que estão começando. Eu quero usar o digital não mais só para minha advocacia, mas para a advocacia dos outros. É um futuro que eu vejo Legal. e que eu quero fazer. Eu Que a quero gente muito vê em fazer. você, né? Eu quero Vê em muito fazer você. isso. É porque eu falo pouco. Eu gosto de falar. Mas Eu quero aqui, falar para outras é pessoas. importante que a velocidade do seu resultado é um mérito e não uma depreciação, né? Porque você Sim. não ganhou nada do dia para noite, Exato. você Nada. construiu do zero. Você foi Nada. inteligente e acelerou o Exato. seu sucesso. Você foi inteligente, E eu então dei você é um muita sorte exemplo, de né? estar no lugar certo, na hora certa. Eu dei muita bom. sorte. Talvez, eu falei pra Val que eu fiz uma linha do tempo com meu marido de... E se eu não tivesse ido pro GSA? Aonde eu estaria hoje? E a gente montou isso e a gente ficou assim... Não sei. Porque foi ali que as coisas começaram. E foi no primeiro que eu fui, e também no de março que eu fui novamente. E ali as coisas começam a mudar. E naquele dia do GSA de março, eu renovei a minha mentoria. E se eu não tivesse renovado? Aonde eu estaria hoje? Então, as coisas elas vão acontecendo de acordo com as atitudes que você toma, as Exato. escolhas que você toma. Então, eu acho que isso é muito importante também, a gente saber, né, estar no lugar certo e aproveitar as oportunidades que aparecem, porque às vezes, né, pode ser que passe e a sua vida tome um rumo completamente diferente. E principalmente estar com pessoas certas, tanto no trabalho quanto em casa. Ter alguém em casa que te apoie, que te puxe para cima, eu acho que é sensacional. Quando você tem alguém que reclama, debocha, principalmente debocha, eu vejo muito isso. Meu marido não gosta que eu grave vídeo. Gente, é o seu trabalho, é para crescer, então você tem que estar com alguém que te ponha para cima. Isso faz toda a diferença. Muita gente é travada por isso. Então, tem que focar, tem que olhar para o seu ambiente porque senão, dependendo, você tem tudo para crescer, mas as pessoas que estão ao seu redor te puxam para baixo. Tem que tomar muito cuidado. Né? As pessoas e o conhecimento. Essa é a tríade de você começar a observar a tua vida, né? Exatamente. Com quem você anda, as conversas que você tem, os livros que você lê, a comida que você come também. E eu não sei vocês, mas a gente acaba, às vezes, ficando sem paciência para algumas coisas. Eu, principalmente, que comecei a sair, eu tinha 22 anos. Então, com 22 é um momento que existem pessoas que ainda estão com 15 e pessoas que estão com 30. Então, você fica assim, sem saber. E você acaba perdendo um pouco de paciência com aquelas pessoas, como a Tati falou, que só quer falar de Netflix, Você quer ter uma conversa produtiva e às vezes não dá. E então, você vê que aquilo ali já não é mais pra você, não é? Não vou pra ninguém se afastar das pessoas, Sim, mas claro. talvez se aproximar de pessoas que vão te agregar mais. E não de forma interesseira, né? Mas, sim. Acho que é por isso que a gente se deu tão bem, tão pouco Sim, tempo. que a Né? gente... Quando a mente se expande, né? Ela não volta. Então, Exato. ou seja, quando você começa a amadurecer os seus assuntos, amadurecer como um todo, você tem que acessar novos ambientes. Você tem que conversar com novas pessoas que também estão no seu nível de amadurecimento. Porque senão fica um pouco meio Você vago, se né? sente completamente perdido. Eu me lembro perfeitamente que, assim, quando eu saí da faculdade, eu comecei a empreender. Eu decidi empreender ali, fui pro digital e tal. E os meus amigos da faculdade, todos meio que debocharam mesmo. Sabe? Aquela coisa do... Ai, nossa, tá fazendo isso aí e tal. Você acha que isso vai dar em alguma coisa? Eu falei, eu não sei. Na verdade, eu não sei, né? Mas eu tô aqui tentando, pelo menos. Eu tô fazendo alguma coisa. E o engraçado é que eu comecei a achar certos ambientes, certas conversas, igual você. Eu comecei a achar aquilo tudo muito chato. Eu pensava, pô, mas não tem uma profundidade nisso aqui, é tudo muito E muitas pessoas superficial. também, né, que não combinam mais. E aí, né? sabe o que Você não aguenta sabe mais. o que eu senti? Eu pensava assim, cara, eu sou muito chata. Ninguém gosta Como é de que mim. pode? O problema tá em mim, não é possível. Mas aí eu comecei a entender que não, as Você pessoas mudou, não estavam você mudando, mudou e eles eu estão. estava Sim. mudando. Exatamente. E a gente precisa respeitar isso. Sim. Eu né? vivo isso na prática. Eu vivo isso porque eu não... A 99% das minhas amizades
são pessoas bem mais velhas do que eu. Tipo, bem mais velhos mesmo, 5, 10 anos mais velhos, porque os meus amigos da minha idade não conectam. Eu acho que você entende exatamente o que eu tô falando. Eu não que consigo conversar. quando a gente tá numa idade dos 20 aos 30, a gente tem um momento em que os nossos amigos dos 20 aos 30, alguns ainda estão 100% imaturos, e alguns outros estão já lá na frente, então você fica ali num... E você não sabe, porque a sua amizade ainda vem da escola, ainda é um negócio... E, cara, a gente perde mesmo essa vontade de estar com certas pessoas. E a gente acaba se sentindo mal. Fala assim, nossa, eu tô virando arrogante, né? Eu tô E não é nojenta. isso, você tá mudando sua cabeça e tá tudo bem. Entender E é aquilo que você realmente falou, tá tudo você não bem. precisa necessariamente se desvencilhar dessas pessoas, deixar de conviver com elas, mas você precisa respeitar esse momento, essa mudança, e Sim. entender que você quer mais. E é tão Você bom quer mais do que aquilo conversar com gente que quer ali. Que tá na crescer. vibe, Não né? é sobre, vou ter conversa chata. Não, gente, é a coisa mais comum eu estar na minha casa, receber meus amigos, assim, dia de sexta, normal, e a gente conversar sobre a vida de crescimento, como tá o escritório, como tá a empresa, são pessoas diferentes. Não é chato. Pra quem tá ali, quem gosta, é crescimento. A gente brinca, tem ali o seu momento pra tudo, não é... Né, 880, não é que você agora só vou falar de empreendedorismo. Não, gente. Você vai equilibrando, né? Exatamente. Vai Mas se você adequando. não, em alguns momentos, alguns locais você já não se encaixa E as mais, pessoas né? mesmo se afastam também, né? Se afasta. E tem muita inveja também. E fica falando que a né? gente ficou metida. Metida. Ah, tá Eu não sei se rica. vocês que estão assistindo aí já metida. estão... Nossa, isso acontece comigo também. Pois é um processo também, né? É um legal também processo. saber lidar, né? Tipo, eu tenho muitos amigos que não tem nada a ver com o que eu faço, então, às vezes, é claro que 99% do meu tempo eu tô com o público que vai fazer eu crescer, falando de negócio, porque é isso a minha vida. Mas ali, quando eu vou 10% do meu tempo, 1% do meu tempo, quando eu vou ali sair com eles, eu vou nem falar de negócio. Eu vou Sim. falar O que da é infância. legal E é também. bom, Viver é bom aquilo, despressurizar, é Exato. bom. Eu aprendi justamente isso, né? Existem aquelas pessoas que você vai falar superficialidades e tá isso. tudo bem. Uhum. Você vai se adequando aos ambientes. Mas você Exatamente. já Não sabe vai o que ser, te... não vai fazer mais parte do dia a dia, Exato. mas vai ser seu Exatamente parceiro. isso. E entender que tá tudo bem. Tá tudo bem ser assim, passar por esse momento é muito E difícil. não se sentir culpado porque você tá evoluindo, porque você tá crescendo, porque você tá querendo novos ares. E você, né, quer voar. Não tem, E não eu acho tem engraçado problema que a nenhum gente nisso. mesmo, não sei, assim, eu falo por mim. Eu olho pra trás, olho há 2 anos e vejo a Ellen é outra pessoa. Eu não reconheço aquela pessoa, é totalmente diferente. As fotos, você vê na foto, é diferente. Os vídeos, né? Pra quem grava vídeo é muito bom que a gente tenha esse histórico. É totalmente diferente. A forma como fala, mas você percebe, cara, em que momento eu aprendi isso? Em que momento eu virei essa pessoa? Porque eu não era assim. Por exemplo, eu olho pra Ellen do GSA 2022, quem era a Ellen, entendeu? Isso é muito legal, a gente perceber também esse crescimento, essa evolução, para se orgulhar, né, do processo também. Sem dúvida. Perfeito. Bom, eu só quero agradecer vocês de verdade de estar aqui no podcast e agradecer também a confiança, né, de estar aprendendo com a gente. Quando eu vejo a ele falar, eu tô assistindo as aulas de venda lá e eu tô aplicando tudo, é realmente gratificante. Parece uma louca. E só desejo tudo de bom para vocês. Agora vocês são do Master, então a gente vai acompanhar vocês nesse ano todo e vamos fazer ela delegar e bater o sem contrato. E ver uma série na E Netflix. ver uma série na Netflix. Agora é nosso foco agora. Nosso foco é isso. Eu vou te indicar uma série. É isso, gente. Vamos agradecendo o convite, né? Dizer que a gente continua aí juntos Com certeza. diariamente. Eu amei. Adorei mesmo. também, primeira vez. Muito obrigada. É a primeira vez. Eu achei muito legal. Que Deu um bom. medinho, né? Eu tava meio nervosa, mas é muito, muito legal. Gostei muito. Parabéns. Que bom. E Por mais um, né? Mais um projeto muito bacana. e que vai mudar Mais um aí dos a vários vida, projetos, né? E vai mudar Val. a vida de muita gente. E muda. Fiquem de olho, pessoal. Não percam esses episódios. Vai lá, ó, já aproveita, entra numa vida fitness, vai pra esteira. Enquanto você tá na esteira, você tá ouvindo a gente aqui. Porque a ideia realmente desse podcast é acrescentar. É trazer o que a gente vive na prática para transformar a advocacia de vocês. É isso. E eu faço das palavras do Natan as minhas. Muito obrigada, gente, pela confiança, mas principalmente obrigada por vocês terem dado esse passo, por vocês acreditarem em vocês. Porque como o Natan falou, a gente orientou, mas se vocês não tivessem executado, absolutamente nada disso teria acontecido. Então, parabéns pelo empenho e é só o começo.
vocês vão voar ainda muito mais. Podem esperar. No que depender de mim, pelo menos, vocês irão. Com certeza. É isso aí. Bom, acho que por fim a gente tem que lembrar o pessoal de seguir nas redes sociais. Então, gente, ó, tem aí o meu perfil, Valéria Guimarães V, e tem o perfil do podcast Acelera Jurídico. E eu vou aproveitar para pedir para as meninas falarem aqui os perfis delas também, pra vocês seguirem lá, para a Tati já começar a produzir o conteúdo. Exato, Né? já, ó, Eu vai não lá no perco perfil da tempo. Tati, já começa a falar, ó, eu quero conteúdo, tem muito conteúdo para agregar. Tatiana Alves, advocacia. Vou começar. Aí o meu é Ellen Cristine com H2Ls.adv. Eu queria que ela facilitasse esse L, mas não podia mudar o nome da menina, né? É, Então, exatamente. Ela você repete, para o pessoal saber. Ela tem que fazer um criativo dela sobre o Netflix. Ah, tem que fazer, verdade. Tem verdade, mesmo, vamos, Lucas. vamos esperar. Repete o que eu falei que eles não escutaram. tá. Ah, eles- ó, Você que tá aí assistindo Netflix, para. Pare e vai estudar direito, vendas e marketing. Você vai É, ter que nosso- fazer. nosso especialista do vídeo aqui falou o seguinte, que ele só vai abrir outro podcast quando ele ver um criativo seu da Netflix. Senão, já era. Você vai ter que fazer esse Ou criativo então você aí. faz um criativo assim, ó. Eu hoje tô aqui assistindo a série na Netflix, mas nem sempre foi assim. Mas o meu celular está Jornada aqui, do ó. herói. Que se ele tocar, eu vou... Nem sempre Pausar foi aqui. assim. Repara que ela gosta de trabalhar, ela sempre tem que falar, não, mas o celular tá aqui, ó. Eu Ela passei gosta. Eu 5 gosto minutos mesmo. com Eu o celular gosto de dela, eu verdade. quase tive um... A gente vai ter que tirar surto. do celular dela. Vamos, em algum vamos momento. tomar um... Foi por causa do 20 celular que eu dias. quase quebrei meu pé. Pois é, tá vendo? Não prestou atenção nem na escada. O seu perfil, Ellen. Ellen com H2Ls, Cristine.adv. Isso aí. Legal, legal. E é Só isso. botar Ellen que aparece. É isso, vamos finalizando Vamos. aqui esse terceiro episódio. E, ó, beijo pra vocês. A gente se vê no próximo, hein? Tchau, tchau, gente.